está no ar, aqui é o Cainaito. E hoje, diretamente de Monte Verde, nessa friaca do cão, quase 11 graus em pleno janeiro, que não faz sentido nenhum. Um momento inédito, histórico nesse podcast. É o primeiro crossover com Richard Oliveira, conhecido como Vida de Mochila. E pra galera achou que a gente ia brigar, né? É um bom momento pra falar que a gente não tá brigado. É verdade, né? Só que a gente tá brigado, né? Fofoca. Vamos continuar a briga? Vamos falar que a gente tá brigado? Da audiência. Da audiência. Polêmica. Polêmica, o pessoal gosta, algoritmos. Mas então, galera, o que é isso? Tá sendo um momento de crossover, a gente tá fazendo... Se você tá só ouvindo esse áudio, você vai no canal do Vida de Mochila e a gente tá fazendo a live disso. Então você vai poder ver, além do que eu edito, né? Os bastidores, o xingamento que eu fiz pra Carol, que ela bateu na mesa, que isso não vai estar no áudio, mas a gente passa essa parte. Então vamos chamar a bancada, ele diretamente à minha esquerda, fumando seu paeiro. Bem-vindo, Richard Oliveira. Salve, família, tamo de volta. Finalmente a gente conseguiu arrumar essa bagunça de fazer o primeiro Mochileiro Sem Pauta ao vivo. Tô emocionado de estar aqui em Monte Verde, com toda essa galera. Lindo demais. Lindo demais. Tô feliz de estar aqui. E ela, que não aparece sempre diretamente do meu lado esquerdo, mas bem mais próximo, pertinho do seu Piadas Internas. Bem-vindo, Alana Sanchez. Olá, Cainito. Olá, Cainetes. Vai pegar isso eu aí. tava fazendo uma piadinha que você fala, Mochileiro Sem Pauta no ar. E pela primeira vez você tá no ar mesmo. Nossa, cara. Boa piada, gostei. Eu ri. Eu ri. Ela diretamente do meu lado direito. Tá nervosa, antes de tudo? Eu tô bastante nervosa, Gente, o Binho tá ajudando. A abertura vai ser longa dessa vez. É retorno de fera, é importante. Depois a gente começa a pauta. Mas é engraçado que primeiro eu vou chamar você. Bem-vinda, Carla Boechat. Muito obrigada mais uma vez aqui. Meu 5º podcast aqui do Mochileiro Sem Pauta. Ela tá contando, Tô me sentindo ó. muito importante. Não, mas não é importante. Não. Você tem que sentir importante. Momento histórico. E a Carla tá nervosa, gente. Você vê, os produtores de conteúdo têm medo, têm ansiedades, né? Então. Gente, eu tô quase tirando o moletom, já tá me dando calor. Tá ficando quente. A live é E outro eu de jogo. cobertor. Se alguém quiser ver como estamos vestidos, entra lá na Vida de Mochila. E hoje, Richard, temos sangue novo. Sangue fresco. O menino vai alavancar com esse momento, hein? Tá começando, mas vamos. O nome dele é Seu Zé. Ele diretamente do meu lado direito, pela primeira vez no Boteco ao vivo e no Mochileiro Sem Pauta. Carne nova, sangue novo. Chega mais, Seu Zé. É isso, eu tô aqui estreando numa leve pressão aqui, tipo, ansiedade desde mais cedo, batendo. E muito obrigado pelo convite de aparecer aqui a primeira vez. Depois você paga as parcelas do boleto. Depois a gente É resolve. Vai pagar tudo em trilha do Vale do Pati. Então sobe a trilha e vamos já vai. Saudações, ouvintes, Kainan de volta depois dessas férias maravilhosas. Vou tentar falar um francês aqui pra vocês. Espero que vocês tenham passado um bom Natal, um bom Ano Novo, com amigos, famílias, pessoas queridas, tudo aquele entorno com os devidos cuidados, não é mesmo? Pois bem, agora Kainan, junto com o Mochileiro Sem Pauta, está na estrada gravando, então voltamos aos bons velhos tempos, só que naquela época o equipamento era diferente. Agora eu estou gravando esse recado diretamente de Bonito, no Mato Grosso do Sul, com um calor de sensação de quase 40 graus, misericórdia. Mas vamos lá, então, uns recadinhos importantes até, né, nesse recado. O formato mochileiro, gente, eu acho que num processo natural ele vai mudar um pouquinho, não no formato da bancada, mas barulho às vezes, efeitos de água, chuva. Porque como agora eu tô gravando na estrada, tem coisas que, assim, eu não tô na minha cidade de Taubaté com um tratamento acústico, então saibam que poderá ter sons externos. Mas é isso, então, vai acabar acontecendo, então, do ambiente não tá do melhor em comparação com os outros, mas só pra você saber que é porque estamos na estrada, fechado? E lembrando, então, que janeiro aí começou, e vou dizer, se você quiser apoiar esse projeto maravilhoso podcast, tem lá no Catarse assinatura. Você apoiando com a partir de R$10, você faz parte do grupo de assinantes, tem um pessoal lá que a gente troca mensagem, tem encontro todo mês, a gente fala de várias coisas, de tudo mesmo, tá, gente? Então, se você quiser apoiar, tá o link na descrição, então você conversa com a galera do mundo inteiro, desde Rondônia, Amapá, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. É maravilhoso esse grupo e sou suspeito pra falar. Então entra lá e apoia esse projeto pra gente melhorar cada vez mais esse podcast. E para encerrar, não podemos deixar de falar nossa parceira começando o ano bem, já com o pé direito com a Cortoló. Você aí que já começou o mochilão ou pretende mudar de equipamento, tem equipamentos maravilhosos. Eu ia falar equipamentos, travei aqui, mas eu deixo assim mesmo. Porque eu ia falar o seguinte, foi até curioso, porque eu tava com a minha Curto, né, a 35 litros, o mesmo modelo que eu tinha. E agora, como ela tá na estrada, agora eu tô começando a ter apego emocional pra ela. Antes ela só ficava em casa pra ir nos correios, então eu não tinha um apego emocional. Agora tá tendo, eu só preciso pensar no nome dela. Não sei, eu acho que vou colocar o mesmo nome que nem tem outro namorado com o mesmo nome, né? Deve lembrar
deve dar gatilhos, então eu vou pular essa. Mas então, se você pretende usar equipamentos da Curto, lembrando que tem cupom de desconto que é o MSP10%, então MSP10. Então, só colocar lá. Eu acho que é isso, gente. Acho que é isso. Então, vamos começar esse programa num formato que foi ao vivo, lá diretamente de Monte Verde. Então, sobe a trilha, bom episódio pra todo mundo e a gente se vê no próximo episódio. Seguinte, Richard Lana, Seu José e Carla Boechat. Esse programa, literalmente, além de estar ao vivo, não tem pauta. Estou um pouco nervoso em relação a isso. Eu tô com meu papel, tô com a caneta, não tem nada pra escrever. Mas qual que é a pauta? O que é ser mochileiro? A gente se fala muito na internet, tipos de mochileiro, mochileiro raiz, Nutella, mas vamos desmembrar e bater aquele papo cabeça, o que cada um vê, o que é ser mochileiro, quais ações, existem padrões no ser mochileiro. Tudo bem que em episódios antigos a gente já falou sobre mochila de rodinha, mas é mais que isso. Vamos debater sobre e vamos começar então. Vamos começar com o cara novo, que é jovem assim, dá mais energia pra gente. Joga pra ele. Vou jogar a resposta pra ele. Tadinho. Seu Zé, relaxa, cara, que ninguém morde. Tem edição, aqui é diferente, ao vivo não vai ter. A O meu vai edição ter. lá, ó. O Caio não vai acostumar, cara. Não vou. Mas assim, quem vai ouvir o podcast vai falar, o Zé fala bem, garoto bom, mas não sou aqui, Vamos ver fudeu. agora. Vamos ver agora. Mas, seu Zé, então vamos lá. O que significa, o que você entende as características, a essência de um mochileiro, ao seu ver? Eu acho que o mochileiro é uma pessoa que viaja mais livre, se me definiria dessa forma. Ele viaja de uma forma não tão atrelada a roteiros turísticos, não necessariamente também destinos turísticos. Ele viaja, não é porque está em alta tal lugar, talvez ele vai para lá, ele está seguindo uma rota que ele acredita com a mochila, e aí entra algumas polêmicas, mas ele está seguindo uma rota que ele acredita que ele fez para ele, não que foi seguindo a rota dos outros, descobrindo de várias formas como interagir com a cultura. Eu acho que tem isso, o mochileiro, ele interage mais com a cultura. Já traz as polêmicas, então, que a gente já vai engatando. A polêmica é se leva mochila ou não, se o mochileiro ele precisa ter uma mochila ou se ele pode ter a mochila de rodinha, e várias divergências aí. Eu não tenho totalmente opinião formada sobre a parte de ter a mochila ou não, mas eu acho que ter a mochila pode ser bem mais identificável. Quando a pessoa vê de fora, aquele cara tá com uma mochila, ele é mochileiro. Se você vê você com uma mala de rodinha, a pessoa não vai te ver e falar, aquela pessoa tá fazendo um mochilão. Eu tenho um ponto que é o seguinte, que o Zé falou da questão da mochila. A gente já falou isso aqui nos bastidores da casa e tudo mais. Só que eu penso o seguinte, será que a pessoa que não tem... Quantas pessoas será que não detém a mochila, um cargueiro ou de ataque, e se intitulam mochileiros ou se conhecem como mochileiras? Já pararam pra pensar nisso? Eu tenho um ponto. Eu acho que a divisão, ela não é baseada, a divisão que a gente pensa do espírito mochileiro, na minha opinião, ela não é dividida entre mochileiro, não. Ela é dividida entre um turista e um viajante. E eu acho que a alma viajante é isso, que viaja livre, que procura seus próprios roteiros, que busca novas coisas, que tá solta, sabe? Eu na minha consciência, eu tenho turista, que é o cara pega o pacote CVC, tá de férias, tá curtindo. Eu acho que todos nós somos turistas também. Mas eu acho que esse espírito que a gente carrega não tá no mochileiro, tá no viajante. E aí, como viajante, acho que uma pessoa consegue ter esse espírito livre mesmo estando, sei lá, numa cadeira de rodas, algo do tipo, porque ele carrega o espírito viajante. Mas o mochileiro é um viajante que carrega uma mochila. Assim como um combeiro, uma pessoa que viaja de Kombi, ela é um viajante de espírito livre, só que o seu veículo é uma Kombi. Então eu acho que a galera pega esse peso do mochileiro e joga pro viajante. E aí fica confuso, né? A gente fica solto. Até porque a pessoa pode estar com a mochila e ter roteiro fechado. Ela pode estar com a mochila e ir pra algum lugar, pra um hotel. Ela pode ser um turista de mochila. Não, pode ser turista. Por isso que eu acho que a mochila não define o mochileiro. Não. Mas ela é um elemento essencial. Eu discordo. E discussão, é isso aí. Eu discordo porque eu não acho que... Eu tô mais com o Richard nessa, porque eu acho que é mais sobre o estilo de viagem que a pessoa está fazendo. Como que ela tá viajando. Olha, vibrou o celular do Kainan na mesa, Brasil. Ô, Kainan. Gente... Só porque a live tá no vídeo de mochila, ele fala que quer, bagunça as coisas, fica mexendo no celular. Quando a gente tá gravando mochila sem pauta, você não pode fazer um fio. Mentira, gente! Nossa, calma, vamos voltar pra pauta, porque a gente tô vai ficar fudido pra editar. Era pra ter continuado o tópico. É que eu queria te zoar. Mas você vai ter que voltar a sentença. Você discorda porque...
Ih, já nem lembro o que eu tava falando. Você discorda da Da mochila? questão de levar a mochila. Sempre discordo, porque a pessoa pode estar viajando em hotel. Eu não lembro qual é a minha última frase. Eu tava falando que eu acho que o elemento básico pra ser considerado... Não é considerado, a gente não tá aqui falando quem é, mas... ser mochileira tem a mochila como base. Tipo, não é que uma pessoa não tenha, mas assim, se colocar um padrão de 100 pessoas, 80 vão ter mochila e são mochileiros. Não que as outras 20 não possam ser, entende? Mas eu acho que são padrões. A gente tem que pegar quantos são e quantos tem. Eu também não gosto muito de colocar nessas caixinhas. Porque eu acho que mochileiro já tá... Como mentalidade, como visão de vida, como a gente quer o mundo, a gente já tá tentando sair dessas caixinhas de oi, prazer, eu sou a Lana, eu sou jornalista, eu sou não sei o quê. E a gente tá criando outras caixinhas pra gente dentro do nosso submundo. Mas a caixinha mochileiro ninguém nos atribui. As pessoas A gente colocam. tá se auto-atribuindo. Não, porque a pauta é sobre isso. Mas, Então, mas a assim, gente em nenhum tá momento eu falei eu sou um auto-atribuindo. mochileiro. Nenhum. Você não é mochileiro, então? Eu sou jornalista. Mas ele tem um podcast que se chama Mochileiro Sem Pauta. Exato. Não, eu não tô criticando quem... Porque assim, eu me considero mochileiro pelo meu estilo de viagem. Pelo que eu acredito no mundo. Pela liberdade também que o Zé tava falando. Pela conexão com os locais que eu tenho. Por tentar entender e dar meu tempo. Se eu quiser ficar 2, 3 meses no lugar, não vai me fazer menos mochileiro também. Porque não é sobre o tempo que eu passo no lugar. E é muito fácil falar que carregar uma mochila vai te fazer mochileiro. É muito Mas fácil. eu não acho que quem carregar mochila vai ser mochileiro. Eu acho que todo mochileiro carrega uma mochila, mas nem todo mundo que carrega uma mochila é mochileiro, porque a pessoa pode levar uma mochila para uma viagem e deixar ela no hotel e fazer o roteiro padronizado total ali, fechado, porque ela tem às vezes 3 dias para viajar. E o mochileiro ele tá em prazo aberto. Então ela tá com a mochila, mas ela chega no hotel, deixa a mochila, não que o mochileiro anda com a mochila o tempo inteiro, mas ele tá nesse prazo mais aberto, ele vai chegar, às vezes vai chegar até descansar, trabalhar também, que eu acho que tipo, pode ter uma questão do mochileiro trabalhar na estrada por causa desse longo prazo, e às vezes a pessoa, tudo bem que hoje em dia tem muito trabalho online, né? Então a pessoa chega, vai ficar 5 dias, desses 5 ela vai trabalhar 2. Mas ela tá ainda fechada num roteiro de uma agência, às vezes, que vendeu pra ela. Não que o mochileiro também não contrate agência, mas... Sim. Precisamos de guias também. Em alguns lugares, óbvio. Hoje, por exemplo, eu e a Kainan, a gente estava aqui preparando o almoço da galera e a gente estava justamente falando sobre a questão de estereótipos. E eu estava comentando com ele como que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de me encaixar em estereótipos, porque quando a gente que é tão contra caixinhas, né, a gente vai criando cada vez mais caixinhas para tentar encaixar todo mundo. E, por exemplo, eu acho que a questão do mochileiro tem muitas nuances aí. Eu cheguei a anotar alguns tópicos aqui, por exemplo, é a pessoa que viaja com mochila, é a pessoa que viaja por conta própria, a pessoa que viaja gastando pouco, viaja devagar, que busca uma imersão cultural, uma pessoa que viaja leve, né, busca cada vez mais levar menos coisas, visitando lugares menos turísticos, menos explorados. São várias Com características, pouco planejamento. Né? Mas, assim, não necessariamente é quem faz tudo isso, né? Sim. É muito mais a essência. A pessoa daquilo ali tem algumas coisas que ela vai se identificar mais, outras ela vai se identificar menos, ou talvez não possa se identificar. Tipo, a Lana trouxe aqui essa semana de uma caso de uma amiga, sua, sim, uma amiga sim, sua. que ela é cadeirante, ela viaja, só que obviamente ela vai ter mais limitações que a gente, porque ela tem uma cadeira de rodas, que a gente vai falar de acessibilidade e turismo, já é uma outra pauta. Outra pauta. Não, calma. Até porque eu não poderia falar sobre isso. Mas como essa amiga viajou? Como que foi a viagem dela quando ela viajou? Eu não tava com ela, então eu não vou poder falar em mas você não detalhes. sabe, Mas assim, aí é que tá. O que você falou, por exemplo, a pessoa carrega as coisas dela numa mochila. Só que ela chegou no hostel e ela deixou a mochila lá. A minha amiga pode ter feito a mesma coisa, só que uma mochila de rodinhas, porque ela não consegue fisicamente carregar. E aí, sei lá, por exemplo, no Equador, eu tive um problema na coluna, que eu falei em algum dos episódios do Mochileiro Sem Pauta, eu não vou lembrar. E eu torci a minha coluna. E eu tive que fazer fisioterapia. Eu ainda tenho que fazer exercícios pra coluna pra poder carregar uma mochila. E quando chegar o dia que eu não conseguir mais carregar a mochila? Mas eu segui esse estilo de vida. Eu vou perder meu crachá? Eu acho que é isso. Vou ter que cortar a carteirinha? A gente se aposenta, a gente é viajante. Não, eu vou... E se eu quiser continuar viajando, só que a minha coluna não me permitir carregar uma mochila? Mas é aquilo que a gente fala. Eu acho que, por exemplo, se você quer ser um combeiro, você tem que ter uma Kombi. Eu acho que você continua sendo um viajante de espírito, você não é um turista. Entende isso? Na minha opinião. Eu acho assim, eu acho que vocês estão confundindo mochileiro com viajante. Eu acho assim, ó, tem o viajante. Dentro do viajante, a gente tem o peregrino, tem o combeiro, o cicloturista, o montanhista, o que viaja para ver museus. Todos esses culturais estão dentro da esfera viajante. Então, assim, vamos trazer então quais são as características do mochileiro, nossa opinião aqui. Quais são as ações que o mochileiro tende a fazer, que é em comum quase a todos. A listinha da Carlinha pra mim ficou Carlinha ótima. fez pauta, Contemplado. Carlinha Mas aí tá de parabéns, vocês lição de casa. Eu acredito que se uma pessoa carrega uma mochila e ela vai para um resort carregando a mochila, ela é um mochileiro turista.
turista, que não é um viajante. Que gosta mais do conforto. Que não tem um espírito viajante. Mas naquele momento ela é mochileira. Ela tá carregando a mochila. O que é espírito viajante? Vamos trazer. O que é esse É exatamente isso que eu falei. O viajante, na minha opinião, ele vai viajar livre. Ele vai trabalhar na estrada. Ele vai buscar a cultura. Ele vai buscar uma viagem mais independente, fora de roteiro CVC. É que assim, esse tópico é muito delicado, porque quando a gente fala de tempo, é assim, a gente até fala no podcast mochileiro CLT, ele não deixa de ser mochileiro porque ele tem um mês. Não, com certeza. Muita Até porque gente a gente tira já um mês foi de isso férias, também. né? E dá a mochilão da América do Sul e viaja com tempo mais curto ali, tudo muito planejado. Precisa que seja planejado, senão não cabe dentro daquele período curto de férias. Então, nesse caso, será que não seria mochileiro? Eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, tirando o Kainan, que começou com o intercâmbio e desinvestou, todos nós fomos mochileiros CLT em algum momento. Sim. E naquele momento a gente era mochileiro e viajante, independente do tempo, na minha opinião. A minha primeira mochila foi pra minha primeira viagem. O resto eu era só uma É verdade, mochilinha. desculpa, a Lana pulou etapas também. Eu viajava antes, mas eu não viajava de De mochila. mochilão. A Lana, tá bom, só nós três aqui. Aí eu esqueci desse detalhe, que a Lana meteu o louco também. Será que quem é mochileiro não é quem faz um mochilão? E o que seria um mochilão? Porque, porque um mochilão já é um estilo de viagem específico. Quando você fala em mochilão, você pensa numa viagem um pouco mais longa, às vezes pode ser um mês. Tipo, você falou, mochilão pela América do Sul, que é um mochilão pela Europa, e essa pessoa, nesse período, ele está sendo um mochileiro. Só que aí ele voltar para casa, a próxima viagem dele vai ser um roteiro num resort de 7 dias, e ele vai com mochilão, e nesse caso ele não está sendo mochileiro, ele está sendo viajante. Mas, Não, eu acho que ele tá sendo um mochileiro turista. Ó, pera. Não, é que eu acho que o que o Zé quis dizer é, nesse caso ele está sendo um turista, tipo, ele não está sendo um mochileiro, ele não tá fazendo um mochilão. Eu já fui, por exemplo, eu fui de mochilão pra Cuba. Em vários momentos da viagem, eu tava mochileiro, buscando histórias, buscando vivências. Aí teve 2 dias que a gente achou um resort barato e a gente só ficou lá enchendo a cara. Eu acho que naquele momento eu era tudo menos mochileiro. Ó. Eu era um turista enchendo a cara. Deixa eu te interromper, Cariquinha. A gente tá muito no campo abstrato isso aqui. Pro ouvinte vai ficar, caramba, abstrato, vamos trazer pé no chão nesse programa. O que foi que você tá Tô pensando? errado, ela quer me beijar, ao vivo. Ah, deixa ao vivo. E deixa também. E deixa no podcast também o beijo ao vivo. Vamos Também te trazer. amo, amor. Vamos sair desse campo abstrato do mochileiro viajante e vamos trazer coisas mais palpáveis pra gente entender essas características. O que é mochileiro? Cara, pra você, quais assim, ações em comum pra você, na sua visão, tem um mochileiro? É carona? É couchsurfing? Pra gente começar a desmembrar isso. Cara, o mochileiro, como o Zé comentou, é uma pessoa que viaja com mais liberdade, mais livre. Liberdade, você fala tempo. Liberdade de planejamento. Claro que você pode ter algo mais ou menos planejado, mas você também se permite mais. Eu acho que isso faz muita parte de quem é mochileiro. A flexibilidade. A flexibilidade, você ser mais flexível pro que acontece no caminho. Você pode ter ali mais ou menos uma pré-pauta, digamos assim, do que você espera fazer, mas você também se permite mais. Sabe jogar o jogo... Tem um joguinho de cintura ali pras... Acho que a palavra, além de flexibilidade, é adaptabilidade. Você está Adaptabilidade. habituado a Eu acho que essa é a uma palavra. semana de banho gelado e depois ter um banho quentinho, e depois não ter cama, mas depois ter uma puta cama com um edredom. Você vai se adaptando ao cenário. Eu acho que essa Exato. palavra, é a mais, pra mim, ela é a essência do mochileiro. É a flexibilidade com as adversidades que a estrada te proporciona. Exatamente. Você não acha um combeiro também vive uma vida assim? Só que a flexibilidade não é tão alta assim não, cara. Não, mas ele tem a flexibilidade de dormir em qualquer praia que a gente tem que andar. Mas ele é combeiro. Mas ele é... Mas tipo- temos características em comum também. Acredito, né? Aí Não o- são aí características virou- só do mochileiro. Acho que é o guarda-chuva do viajante que o Richard estava falando. Dentro do guarda-chuva viajante vai ter todos aqueles. É por isso que eu Cada um falo, eu com acho que a gente tá focando demais no mochileiro e esquecendo o viajante, que é amplo. Eu tenho muito receio, às vezes, da gente fazer uma lista ali das características do mochileiro e ser uma coisa muito mais excludente do que inclusiva. Virar um checklist. Mais um checklist. Mais um checklist. É, bom ponto. É por isso que eu falo, por isso que eu bato na tecla do viajante. Eu acho que uma pessoa que viaja sem mochila consegue ser um viajante com uma experiência incrível que talvez um mochileiro não vai ter. Então, Só deixa- que ele não tá carregando a mochila. Então, deixa eu trazer uma pergunta. Tem um cara lá ouvindo a gente, jovem, 18 anos, ele quer falar assim, ele falou pra mãe, quero ser mochileiro. O que você acha que esse garoto de 18 anos tá projetando nessa aventura? Eu acho que muita gente começa como mochileiro porque é barato. É mais barato carregar uma mochila do que comprar uma Kombi. É mais barato carregar uma mochila do que comprar uma bicicleta boa para pedalar. É mais barato comprar uma mochila e viajar de ônibus do que sair andando a pé por aí. Tem que ter um... Acho que faz muito sentido, mas fazer mochilão virou uma coisa muito pop também. Esse é o problema. Hoje tá em alta. Tá em alta. Isso é um então, problema. assim, Tá em muita alta. gente teria dinheiro pra poder fazer ser o turista, ficar em hotéis apenas, fechar com agência de turismo, levar a mala de rodinha, pagar pra despachar com uma companhia aérea, que hoje em dia até isso é uma coisa que a gente coloca na balança. Mas
ah, não, eu quero viver a experiência do mochilão. E até eu trago uma coisa que a gente falou bastante essa semana, a romantização do perrengue, né? Porque muita gente coloca como que eu vou fazer um mochilão porque eu quero passar perrengue. Nossa, gente, quem faz isso é babaca, desculpa. Mas assim, é porque a pessoa vê aquilo acontecendo e sonha com aquilo ali também, sabe? Eu quero passar por aquilo ali também, eu quero tomar um banho gelado, sabe? Eu quero viver aquilo que aquela pessoa que tá vivendo ali tá mostrando, sabe? A gente também tem a nossa culpa nisso quando a gente mostra tudo isso também. E faz a outra pessoa que tá do outro lado ficar sonhando em conviver aquilo. Coisas que talvez em outros tempos ninguém ia querer viver, mas como agora mochilar é pop... Virou um novo sonho de consumo. É um novo sonho de consumo. Eu não sabia quero disso, que dormir no mochilar virou um hostel. sonho de consumo. Eu acho que há 2 anos atrás estava mais em alta ser mochileiro. Hoje em dia eu acho que a van life tá mais, Mas mais não é forte. Tá crescendo. Eu acho que a van life só cresceu por conta da pandemia. Mas o mochileiro virou pop por uma questão de acessibilidade, tá ficando cada vez mais acessível e tem mais informação, né? Não, Por isso? eu acho que é assim, ó. O padrão é, na minha opinião, você tem um mochilão de férias, e aí você pode ter R$1.000, ou você pode ter R$20.000 ou R$2.000. Quando você volta, é mais da hora falar que você fez um mochilão do que você só viajou. É, o mochilão, tem um ponto. Entendeu? É essa Mas coisa, é esse engraçado peso. porque vocês estão falando tudo isso e eu acho que também essa crescente de mochilar, na verdade, tem uma relação com a crescente de a pessoa querer compartilhar sempre a viagem e achar que precisa fazer isso pra ser um mochileiro de verdade. Tipo, eu preciso compartilhar minha viagem. E eu acho que entra naquilo que a gente tava falando também em off, que é sobre a pessoa, não, acho que a pessoa mais livre ainda é aquela que não precisa viver amarrada em criar sobre isso. E aí ela é mais livre ainda, porque quem cria às vezes vai escolher o destino por causa do hype do destino, ou pelo próprio hype do perrengue. Eu vou filmar aqui, olha, eu tomei banho gelado e olha no que deu. E aí, tipo, e não precisa ser todo mundo criando. E eu acho que o cara talvez seja mais, um cara ou uma mina, seja mais mochileiro porque tá nessa maior liberdade quando não cria. E aí, não sei, entra várias vertentes aí de não romantizar nada. E eu acho que vocês estavam falando de prazo de 1 mês também. Eu acho que a pessoa planejar pouco é uma característica do mochileiro. Porque, tipo, além da liberdade, ele chegar, vou viajar 1 mês, vou pra tal lugar. Mas chegando lá eu vejo, tá ligado? Eu não vou agora, eu vou escolher o perrengue que eu vou passar, sabe? É mais, sei lá, orgânico. Mas eu sinto, por exemplo, você tem 10 dias, você vai fazer Torres del Paine, um circuito... você tem que planejar. Sendo mochileiro ou não. Tem que reservar com antecedência. Você vai ter que planejar. Porque cada dia é valioso, você não pode desperdiçar um dia. E aí um maluco que caminha 8 dias num circuito, sem guia, sem... Mochileiro, me planejou pra caralho. Então acho que tem circunstâncias. I am a traveler from a faraway land, nothing more. Em que momento vocês se deram conta, ou se foi uma validação externa ou interna, que você se considerou um mochileiro? Teve algum momento que falei, cara, eu sou um mochileiro, ou foi quando gosto de comprar mochila? Eu acho que foi as pessoas me apontando e me definindo como mochileira. Mas eu não lembro. Foi quando eu comprei minha primeira mochila. Então, Eu pra mim foi quando eu gosto de comprar uma mochila, foi, caramba, agora, assim, é aquele momento, Primeiro ônibus, né? Eu tô falando, eu acho que quando a pessoa vê pra mim, não, você é mochileiro? Eu sou mochileiro. Tipo, porque é isso, eu tô vivendo esse mochilão. Mas é isso, porque eu tô fazendo um mochilão com a mochila. Eu não sei se a pessoa chegaria em mim, tipo, sei lá, me vendendo um carro com a mochila do lado, sei lá, num Uber. Porque tem gente que pode viajar com a mochila e vai de um lugar pro outro de Uber. O mochileiro não, ele vai sair, ou vai andando, vai ter que achar um ônibus. Não sei se vocês concordam comigo. E o cara, sei lá, quando me apontou como mochileiro, eu falei, sou. Você ficou feliz? Não sei, porque na verdade eu só queria estar fazendo uma viagem mais livre. Aí eu não sei. É foda que a viagem mais livre ela não tem um termo pra ela. Então fica meio solto. Porque quando você fala assim, o que você tava fazendo em Guiné-Bissau? Tava fazendo um mochileiro, ou tava fazendo um mochilão, tem um peso. Tava viajando. Quando você fala viajando, a pessoa pode mais. Tava a trabalho, tava lá... Tinha um conforto maior. Tava lá no congresso. Tem. Quando você fala que o cara tava fazendo mochilão, ninguém imagina que você tava no congresso. Ele já te imagina de mochila, esperando um busão sujo. Se não é levantado com o dedo. Acampando. Essa é a magética, né? Mas aí também, por exemplo, até como você falou acampando, tem... Por exemplo, eu não sou a pessoa que gosta de acampar sozinha pelo fato de eu ser mulher e não me sentir segura para fazer isso. Acampamento selvagem, na natureza, sem ser um camping, sem nada. E a mesma coisa, por exemplo, para carona, para couchsurfing, que já teve episódio dos viajantes negros aqui no episódio em que eles falam que tem essa problemática do racismo. Então você tá lá na carona, você tá lá na estrada, não é para todo mundo. As pessoas não vão parar o mesmo que param para mim, por exemplo, que é uma mulher branca, loira. Nossa, pegar carona com a Lana faz muita diferença. É muito rápido pegar carona comigo. Casal já ajuda, mas assim,
mas... Sem o Richard é muito mais rápido pra mim. Aliás, essa coisa Eu só atrapalho. do episódio, pra quem não viu, vai lá ouvir o episódio do Viajantes Negros, com a Sofia e com o Moisés conduzindo. Muito bom esse episódio. Nessa questão, você estava falando da Carolina e tudo mais, da questão do episódio do Viajantes Negros, eu lembro que eu ia fazer um bingo no Instagram do que é ser mochileiro. Pega carona, usa Couchsurfing. E aí você vai entendendo, porque da nossa a fisionomia e aparência é completamente diferente. Então, assim, pra eu, Kainan, pegar como carona é uma coisa. Se for o Moisés que gravou, ele mesmo fala, eu sempre falo essa frase dele, você nem táxi no Rio de Janeiro para pra mim quando eu quero pagar a carona, muito menos. Então, assim, aí envolve até a responsabilidade do produtor, que a gente gravou também, vai ter esse episódio sobre isso. Tipo, eu não posso falar que se você não faz carona, você não é mochileiro. E Couchsurfing também, a Polly, do Viajar Gorda. Totalmente, Vai sair um episódio também sobre mulheres viajando sozinhas, e a Polly falou que ela tem que... Bom, ouve no o Moisés, só um último exemplo, o Moisés atravessando fronteira no continente africano, o pessoal acha que o passaporte brasileiro dele é falsificado. Então, assim, é que nem falar, mochileiro tem que atravessar a fronteira. Assim, não é pra todo mundo, situações diferentes, então... Eu tenho uma pergunta. Vocês acham que o tamanho da mochila influencia na definição de um mochileiro? Porque quando eu tô andando com a minha mochila de ataque nas costas na cidade, nunca ninguém falou, você é mochileiro? Mas quando eu tava com a minha cargueira, a galera, você é mochileiro. Eu acho que o que define, assim, se você tem uma mochila grande, eu entendo que você é mais outdoor. Que você, assim, você gosta mais de acampar. Agora, se eu vejo um tamanho de 55 litros, talvez um produtor, uma coisa... Mentira. Assim, a mochila grande eu entendo que você gosta de outdoor, mas o cara com 55 é uma pessoa que já usou uma grande, viu que é coisa demais e aprendeu a saber que a de 55 já serve. Essa é a minha opinião. Ou tem problema na coluna. Eu acho que é foda identificar só. Eu não vou falar se é mochileiro ou não, mas tipo, se eu vejo um cara andando com uma mochila de 35 litros, eu acho que ele pode estar indo pro colégio. Sim. Não consigo ter aquela identificação de que a gente tá Mas viajando... tá com uma mochila de 55, de 50 litros, ninguém vai pra escola com 50 litros nas costas, né? Exato. Então eu acho que o tamanho da mochila só faz identificar mais rápido uma tribo. É mais um estereótipo. É porque, tipo, já viu quando você tá na rodoviária, você não conhece ninguém. Aí você vê outro mochileiro e você vai trocar ideia com a pessoa? Você quer trocar, sério? É isso. É tipo, o careca A gente de barba. se cumprimenta na rua, se a gente vê outra pessoa de mochila nas costas, a gente fala, oi. Existe uma Opa. identificação. Eu tava lá no Identifica. Capão, na Chapada Diamantina, e a cidade é cheia de... Você não vê mochila pequena, você só vê a galera de cargueira. Você fala, caralho, mas nem todo mundo ali é mochileiro, muita gente é trilheiro. Mas você sabe qual é a situação mais triste nessa coisa de reconhecer? Quando você tá na rodoviária, mas você não tá com sua cargueira. Você é simplesmente um cara sem mochila. Você tá pelado. Você fala, como é que eu vou comentar? Eu não tenho um alval de Estou porra. sem identidade. Quem é você, né, comentando? Mas, cara, mal sabe que eu também tenho uma mochila, cara. Só que ela tá guardada. É a parte triste, Eu me rapaz. sinto meio pelado. Eu já fiz umas viagens rápidas, aí eu não vou levar o mochilão. Eu me sinto meio pelado, assim. A gente não Gente, eu tô cumprimenta. imaginando vocês pelados na rodovia. Não, Eu tô me segurando. mas assim, até pra É que eu também me sinto pelado, tipo, ai meu Deus. Não, mas você imagina, Mas pra mim, é, o nome do meu canal é Vida de Mochila, mano. Rola um... Não, isso aconteceu isso. E Uma entra na cobrança. identidade, eu acho. Porque entra na identidade de mochileiro sua. Tipo, você tá sem a mochila grande, a cargueira, você já não se sente um mochileiro. Você tá se sentindo um transeunte. você Usar é um- palavras diferentes, igual o carona. Alguém trabalhar com notebook. O Richard trouxe um ponto agora. O nome do seu canal é Vida de Mochila. O quanto você se sente cobrado, ou o quanto as pessoas realmente te cobram a realmente só utilizar esse estilo de viagem. Não me cobra, não. Eu não sinto cobrança, mas eu sinto que de vez em quando o povo fica brigando se eu sou Nutella, se eu sou raiz. Será um dia que haverá vida de CVC? Aí não, eu sou contra, não deixo nem anunciar aqui no canal. Mas tem até Vocês viram um uma anúncio aí, vocês me curiosidade. avisam que eu vou lá e veto. Desculpa, é ao vivo, eu esqueço disso. Eu vou editar isso. Não, mano, Eu ia colocar um pipi. Não, mas tipo, eu falo mal da CVC o tempo inteiro. Ele já porque mencionou a CVC. Ah, Eu não já sou a mencionou. favor de turismo de massa. Eu também. Excursão acima de 40 pessoas, eu particularmente acho um estilo de viajar muito predatório, capitalista e que fode com os destinos em geral. Então eu prefiro trabalhar grupos pequenos, individualidade, uma viagem mais independente, entendeu? E acho que a CVC vai contra isso. É uma questão de valores. Tá tudo bem viajar de CVC, quer viajar, mas eu particularmente não gosto. Eu acho que... Eu não vou pegar no pé, não. Eu acho que o mochileiro, vendo o mochileiro, ele busca fugir do turismo de massa e do turismo predatório. Porque ele, por ter esse tempo, ele também não ter essa busca por checklists, que eu acho que isso também é uma característica de mochileiro, é não ter um checklist. Chegar no lugar, papapá, tem que bater 10 lugares em pouco tempo, entendeu? A validação externa, né? E eu ia falar um negócio que é como que a gente comunica, né? Quem cria como mochileiro, como que a gente está comunicando o que é ser mochileiro. Então, o que as pessoas estão vendo? Por exemplo, você está viajando de mochila.
Aí você foi convidado para um congresso. Nesse momento, você vai fazer um vídeo ou você vai nem fazer pro canal? Cara, eu particularmente, eu no congresso acho que eu não faria vídeo. Porque você tá comunicando como mochileiro, mas você, enquanto você é um mochileiro, você também participa de trabalhos. Certo? Né? Não, várias vezes, mas é que tipo, eu não sinto vontade de gravar. Então, assim, não é nem uma questão de posicionamento. Por exemplo, eu já fiz uns rolês. Mas por exemplo, se você for ver o vídeo Santo André, a gente tá numa puta mansão. Porque é uma parceria, óbvio, a galera sabe identificar também. Mas é um bagulho que o mochileiro não vai. Só que a gente precisa trabalhar. A gente precisa de uma mesa, de um Wi-Fi que funciona. Então, eu sempre tô... Quem me acompanha sabe que eu oscilo. Uma hora eu tô num lugar de bastante conforto, outra hora eu tô fazendo um camping selvagem. E essa é a minha vida como ela é. Não é uma coisa, vou mostrar só o perrengue. Eu mostro o lugar de luxo, eu mostro quando a pousada é cara. O último vídeo, quem assistiu aí, fiquei num lugar que foi R$180 a diária, sozinho. Eu mostrei, tá lá, não tô fazendo um recorte. Tipo, eu posso optar por não mostrar aquilo, mas eu não faço esse recorte. Vou jogar a pergunta pra Cara e pra Lana, na questão até de como a gente transmite a imagem do mochileiro. Isso até é uma pauta que vai ter no mochileiro mais pra frente, que é assim, é turístico. O termo turístico, ele sempre tem uma conotação muito negativa. É turístico, ninguém fala é turístico com um brilho nos olhos. Pra quem? Muito cheio, né? Assim, das pessoas com quem eu convivo, ninguém nunca chegou, Richard, eu vou num ponto turístico. Você sabia que eu prestei vestibular pra turismo, eu só não passei? Não, calma, vamos chegar lá, calma, não interrompa, calma aí, você tá falando muito pra ir. É verdade. Vamos suspender o vinho do Richard. O ponto é o seguinte, assim, o quanto esse problema do mochileiro falar que não vai para lugares turísticos se torna um problema na percepção do mochileiro. Porque assim, Machu Picchu é muito turístico. E tem gente que fala, não, cara, é turístico por uma razão. Então, porque assim, eu conversei com muita gente que deixou de ir em espaços públicos porque é turístico. Isso me gera incômodo, porque a maneira como você vê, como você vai a tratar. Porque assim, dá a impressão que o mochileiro, eu sou diferentão, dá essa sensação. E assim, vamos trazer esse ponto do não turístico e turístico. Por que o mochileiro tem essa birra com essa palavra e muitas vezes evita? Porque diz muito mais sobre a gente, de como a gente usufrui do lugar, do que o espaço em si. E eu tô excluindo a parte predatória, tá? Não vou entrar porque é turismo responsável, mas vamos desvincular um pouco. É mais sobre nós nesse momento. Eu ia entrar um pouquinho nesse tópico. Porque pra mim não tem como desvincular. Então traz. É bem sucinto que eu vou falar. Porque a minha escolha de destino é um pouquinho do que a gente já falou, que é sobre o estilo de viagem da pessoa, que é individual. Então, por exemplo, antes de viajar eu acompanhava a Carlinha, eu acompanhava a Luísa. Eu me inspirava nelas e muitas vezes eu me inspirava no sentido de quero viver o que elas estão vivendo. Só que o estilo de viagem delas não é o meu. E aí eu precisei ir pra estrada pra saber qual era o meu estilo de viagem. Aí é um ponto. Só que outro ponto é que hoje em dia, por exemplo, Machu Picchu, que você falou, é um ponto que pra mim é importante visitar. Que eu gosto da cultura Inca, eu gosto da cultura Maia, Azteca, e eu quero aprender sobre eles e com eles. Mas o quanto você já deixou de lugares turísticos? Eu, por exemplo, não iria pra Jericoacoara. É um lugar puta turístico, mas eu acho que por mais lindo que deva ser aquele lugar, tá tão agressivo o turismo naquela região. Gente, acabou de passar o ano novo, fizeram uma construção lá no meio da areia pra fazer show de rave. Entendi. É uma vila. É que tem um turismo envelopado. É uma pauta que dá pra se aprofundar mais. Então. Eu acho que o turismo predatório deveria também ser uma das pautas, porque isso, na minha escolha, vai definir. Todo mundo aqui sabe o quanto eu amo praia. Eu viveria na praia na vida toda, eu adoro mar e eu super acredito que eu iria amar Jericoacoara. Mas por saber o que tá acontecendo lá, eu perco interesse. Porque eu não quero fazer parte do que tá acontecendo lá, entende? Entendo. E aí, em paralelo a isso, a gente tem o termo de turismo comunitário que a gente usa. E eu, particularmente, sou um grande a favor, gosto, incentivo, gravo, falo sobre. E também uso o termo turístico. E é viajar pelos lugares menores, é contratar os guias locais que realmente moram lá, que não vai ser aquela agência que é da capital, que levou, enfim. É incentivar e apoiar o que as pessoas vivem. Que, por exemplo, a gente foi pra Itacaré e fez um dia lá que foi no mangue, aí pegou os camarões, aí depois pescou de vara de pesca. E eles auto-intitulam como turismo comunitário, que tem um termo. O que eu ia dizer é o seguinte, o que eu acho que acontece muito com lugares que vão ficando turísticos demais, com turismo de massa, eles vão perdendo um pouco da sua identidade. E acontece muito com quem tá mochilando, principalmente com quem tá viajando há muito tempo, vai buscando cada vez mais assim, claro, evitando estereótipos. Mas assim, vai acontecendo naturalmente procurar lugares cada vez mais onde te permite uma imersão maior. E aí quando você chega num lugar e vê que aquele lugar perdeu a sua identidade, para de perder tanto sentido. E aí você começa a ter outros olhares sobre aquilo ali. Tipo, tá destruindo a natureza, tá ligado? Começa a te incomodar de várias maneiras. Então, claro que, sei lá, tem as grandes metrópoles, digamos, sei lá, Nova York, Paris, aqueles lugares que muita gente vai.
a identidade é construída de outra maneira. É que eu acho que tem uma diferença Nova York, São Paulo, por exemplo, que são grandes metrópoles, eu não sei se elas têm uma identidade, que nem se a gente falar de Barcelona, por exemplo, que é a capital da Catalunha, e que quando eu fui lá, eu não fui por muito tempo, mas eu não consegui encontrar pessoas, tipo, restaurantes que tinham o cardápio em catalão. Sim. Era só espanhol, em inglês, e teve um até em mandarim. Mas não tinha em catalão. Aí eu quero aprender como é que fala boa noite. Sim. E não tinham muitas pessoas com que eu conseguia trocar. Então tá perdendo a identidade. Que é diferente de Nova York e São Paulo. Que você quer chegar e encontrar e conhecer o local, conhecer como é na raiz, você não consegue encontrar aquilo. Então começa a perder um pouco de sentido de você ir pra esses lugares, assim. E você não... E a consciência que você vai criando ao longo do tempo também, dá até um bloqueio. Tipo, eu não quero ser parte disso, tá ligado? E se eu puder, eu vou falar sobre... Pra que as pessoas não façam parte também, né? É até a responsabilidade do comunicador. Próximo podcast que vem pra I am a traveler from a faraway land, nothing more. A gente tá tão focado no nosso estilo que a gente esquece que existem outras maneiras de viajar. Essa é uma discussão que eu tenho com a minha irmã eternamente porque ela é arquiteta. Minha irmã viaja pra ver prédio, pra ver obras de arquitetos. É um mochilão urbano. Viaja com mochila. Ela não tem interesse em mato. Ela não tem interesse em cultura. Ela viaja pra ver obras faraônicas. Então tem mais estilos aí, e aí tem um ponto, até adiantando uma futura pauta, que é o quanto a sua profissão influencia como a sua viagem é norteada. Total. Então aqui, a maioria aqui somos jornalistas. Tudo bem que no jornalismo tem várias vertentes, mas a tendência é se aprofundar um pouco mais, entender a raiz, como outras profissões. Mas, por exemplo, a Mari, que é de Mari, é uma arqueóloga. Ela se atenta muito mais à geografia e às montanhas. Vai lá, Lana, pode falar. Eu ia trazer um pouquinho o que a Karine tava falando do checklist, que também tem os pontos turísticos, além de cidades turísticas, tem os pontos turísticos da cidade. Que é muito comum, por exemplo, eu vou para Buenos Aires. E aí eu coloco na internet, Buenos Aires, o que fazer? E vai aparecer o que fazer em Buenos Aires em 5 dias. E vai ter aquela listinha já pronta, já toda arquitetada. Parte do se conhecer e do conhecer o seu estilo de vida e de viagem, vai em o que desse roteiro, o que dessas opções cabe a mim. Porque tem muito museu em Buenos Aires, por exemplo, que eu vou e é um ponto turístico. Mas eu quero ir pra conhecer. E tem muitos lugares que eu não vou porque eu não quero conhecer. Só que aí entra o autoconhecimento da pessoa de saber separar o que realmente cabe a ela. Porque assim, quando eu comecei a viajar, eu não sei se eu realmente encaixava como mochileira. Porque eu ia para lugares que eu não queria ir, mas porque falaram que era legal ir. Se você não for lá, você não foi pra Montevideo. O FOMO, né? Fear of Missing Something, medo de perder alguma coisa, né? Se você não faz aquele checklist. E agora piora com a internet, com a foto. Porque você não pode só ir lá, você tem que ir lá e tirar uma foto nos dedinhos da Ponta del Leste. Você é mochileiro e não tira foto com a pirâmide do Egito? Que absurdo. Nossa, muito tosco. Mas eu acho que isso tudo é parte do processo de você entender qual é o seu estilo dentro da viagem. Concordo plenamente. No início, todo mundo vai atirar ali, né, de repente pro que é mais comum. Claro que tem os pontos fora da curva, mas no início muita gente começa assim, indo pro lugar que é mais conhecido, visitando os lugares que estão na lista do TripAdvisor, natural. E acho que aos poucos você vai identificando o que você gosta mais, né? Mas é preciso carniçada pra saber. Sim, não tem como saber antes. Não dá pra saber antes, tem que colocar na prática. Fazer um desabafo. Eu não sou mochileiro porque eu vi Lhama em Itu. Não, uma coisa... Seguinte, galera, como isso aqui é um crossover, agora a gente vai para as perguntas de quem tá vendo a live nesse momento. Então a primeira pergunta é essa, assim, como que foi o início pra vocês? Se teve o que gerou o start de querer ser mochileiro? Se teve algum motivo filosófico? Eu acredito que o meu não teve necessariamente motivo filosófico, teve a vontade de conhecer, aí eu acho que da filosofia que vem da minha viagem é de conhecer com mais profundidade. Então eu desde o começo busquei viajar já de uma forma mais lenta, mas antes de sair minha vontade era sair mesmo e começar a viajar sem ter um prazo fechado. Então por isso que no começo eu falei da liberdade, que quando eu comecei a pensar no mochilão, eu pensei assim, eu vou e não sei quando eu volto e não sei quanto que eu vou ficar. No meu primeiro destino, no caso, foi Itacaré, eu não sei quanto que eu vou ficar lá. Mas, filosoficamente, assim, profundo, não teve diretamente uma razão. Bom, no meu caso, antes de pensar em ser mochileira, eu sonhava em ser nômade, ser uma viajante full-time. Começou mais nesse sentido, assim. Comecei mais ou menos há uns 10 anos atrás a sonhar com isso. Na época não tinha tantas referências de nômades, mochileiros. Eu tinha referências de pessoas vivendo na estrada, então eu comecei a sonhar mais ou menos por aí. Eu já tinha criado meu blog, acompanhava outros blogueiros de viagem, pessoas vivendo na estrada,
meu olho brilhava por aquilo. Eu queria viver na estrada, eu ainda não sabia como seria. E no meio do processo, eu fui vendo ali o estilo mochileiro, comprei minha primeira mochila e aí, enfim, nunca acabou. Até hoje. Paixão, Cara, pra mim, de instância, foi uma válvula de escape, fugir um pouco da realidade. Eu morava em São Paulo e o cara acabou que não queria mais renovar o apartamento, tava cansado, e aí minha mãe sempre falava pra mim, Kainan, vai aprender inglês. Aí nessa eu utilizei como válvula, assim, é inglês, então tô indo pelo inglês, 6 meses, e aí foi. Então a ideia inicial era... O sentimento era de fugir, mas era estudar inglês. E aí depois acho que a gente pode até falar as motivações durante o caminho, que vai se ressignificando, né? Se fosse só inglês, eu já teria parado há muito tempo. Então, essa foi uma válvula da realidade. Tipo, não sei o que fazer, tô perdido. O que eu vou fazer? Entendeu? Voltar pra minha cidade nem fudendo. Essa era... Mas, exemplifica, você foi pra ficar 6 meses e ficou 4 anos na África. Fim. Ele foi com uma mochila de rodinha e... Cara, eu fui com 2 mochilas de rodinha, eu levei tanta calça jeans. Mas tanta calça jeans. Cara, eu chuto que eu levei pelo menos umas 5 calça jeans. Eu saio com 3. Nossa, tio. Eu saio com 3 calça jeans. Tô com 2 até hoje furadas. É legal falar do início, né? Como a gente começou, né? Calça jeans, jaqueta. Nossa, eu saí com uma mochila de 17 quilos. Assim, pra quem não sabe, eu sou muito baixinha. Não faz sentido 17 quilos. Tá bom, Problemas na coluna. Problema da coluna. Você veio por aqui. E pra você, Lana, qual foi o... Eu me identifico muito com uma mistura de Carlinhos e Kainan aqui, nesse início. Porque pra mim foi total uma fuga de realidade. Também, eu sempre tive esse sonho. Era sempre aquela coisa da... quando eu tiver um tempo, quando eu tiver grana o suficiente, quando nananana... Só que eu estava passando por momentos muito difíceis em São Paulo, que eu nasci lá. E eu trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo, então era um lugar em que tinha muito assédio sexual, tinha muito abuso moral. E eu desenvolvi um ataque de pânico e ansiedade, que eu tratei, só que eu fiquei nesse mesmo trabalho que me causava tudo isso por 3 anos. E chegou um momento que eu simplesmente cansei. E um dia eu cheguei no trabalho, depois de chorar, porque todo dia antes do trabalho eu chorava. E eu peguei uma folha sulfite e escrevi uma carta de demissão à mão. E escrevi que eu não iria cumprir os 30 dias de aviso prévio, porque eu fisicamente, mentalmente, emocionalmente não aguentava mais. Então eu entreguei, e aí eu ainda fiquei acho que mais 3 meses em São Paulo, se eu não me engano, planejando. Nossa senhora, como eu planejava, eu fiz uma planilha de Excel e que não sei o quê. Mas eu sinto que isso era pra eu me sentir um pouco mais seguro da minha decisão, que era pra eu não chegar totalmente... sem entender nada do que estava acontecendo no Uruguai, por exemplo. Eu precisava ter um pouquinho de noção, pelo menos. Como mulher viajando sozinha, eu achei isso importante e eu faria de novo naquela época, né? Só que até hoje eu tô viajando, então será que eu tô fugindo ainda ou não? Você tem sem terapia aqui. Não, calma. E outra coisa também que eu acho bom acrescentar é... Você pode viajar o quanto for pra viajar de problemas, mas os problemas vão com você. Nossa, esse é um ponto da minha... Não adianta ficar fugindo porque você vai voltar pra casa ou os problemas vão se repetir. Vão porque intensificar. É um padrão vai seu, aumentar o problema. Vai aumentar. Vai. Então não adianta só fazer isso pra fugir, porque a minha volta foi traumatizante. A viagem Hoje você em pode dia não esquecer dela um pouquinho, mas ela tá ali, só melhorando. Só... A viagem ela é um paliativo ali que vai te amenizando aquelas dores. É uma só que- anestesia. É uma anestesia, anestesia. é anestesia, mas quando volta vem com tudo. Sim, e como mulher viajando sozinha, eu achei importante fazer essas pesquisas, só que eu descobri, porque no primeiro dia, eu fiz 3 promessas pra minha mãe, que foi, eu não vou pegar carona, eu não vou dormir em casa de homem no Couchsurfing e eu não vou mudar muito minha rota, porque eu tinha aquele Excel que minha mãe tinha acesso. Desculpa, mãe. E eu quebrei essas 3 regras no primeiro dia de viagem, em 24 horas. Menina Então rebelde. eu descobri que eu amo planejar pra ter uma mínima noção do lugar que eu tô indo. Mas eu adoro não seguir o que eu planejei. Fala de novo, vai, fala de novo. Fala SMR. De novo. Eu adoro não seguir o que eu planejei. Eu vou vender na internet, hein? Direitos autorais? Temos a direitos autorais? Direitos Eu autorais. vou usar esse áudio nos momentos de solidão. Vai sair em cada coisa. Eu vou começar a fazer OnlyFans no Mochileiro Sem Pauta. Pega a frase da galera. Fala pra mim assim, entendeu? Eu jogo lá, de repente tá o áudio da Lana. Carequinha, e você? Qual foi o... Cara, é difícil falar, mas assim, quem quiser aprofundar direito nessa história, tem um vídeo aí no YouTube, Porque Virei Mochileiro, tem mais de 36 minutos contando essa história. Mas sendo sucinto, eu sempre fui apaixonado por geografia e principalmente da América Latina. E de tanto eu ser curioso e apaixonado por isso, de tanto eu pesquisar, eu comecei a ter uma cafobria imensa de ver isso com os meus próprios olhos. E foi isso que me levou a criar esse sonho, que era de cruzar a América Latina sem avião. E aí eu fui atrás desse sonho, não especificamente, eu não queria ser nômade, eu queria fazer esse sonho. Só que depois que eu fiz esse sonho, o bagulho continuou. E aí tamo aí. Cara, eu acho que a partir de agora eu vou deixar com as perguntas dos ouvintes, né? Dos telespectadores, pode dizer assim. E aí... telespectadores. 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 I am a traveler
from a faraway land. Nothing more. Mas eu vou puxar uma pergunta aqui que tem a ver, vocês acabaram de falar sobre o início de vocês, né? Muita gente tá perguntando sobre se existe um fim. Então rolou pergunta assim, tem idade pra ser mochileiro? Uma vez mochileiro, sempre mochileiro? Quando a gente fica mais velho, ou vocês ficarem mais velhos, vocês imaginam que vocês vão querer mais conforto? Agora já tá acontecendo. Falou! O que é conforto aqui, né? E aí, conectado a isso, assim, veio uma pergunta que é se vocês têm medo do futuro. Porque a pessoa disse que... Perguntou, na verdade, se esse estilo de vida é sustentável. E se isso dá medo pra vocês do futuro. Fiz uma lista aqui de várias coisas que foram surgindo, tá? Então, surgiu que ser mochileira é ser minimalista... Ser aventureira, visitar lugar com pouca infraestrutura. Nossa, quem falou isso, um beijo. Ou fora de destinos turísticos. Um beijo também. Surgiu o ponto de conhece vários lugares, como se a quantidade define um mochileiro. Não conta em países. Esse aí vai no episódio do mochileiro contando países. Não conta em países. Você conta países? Esse episódio tá incrível. Eu vou desabafar. Faz o jabá aí. Não, além do jabá, vou também criticar. Vou fazer minha crítica aqui ao vivo no seu canal. Se eu ver o seu perfil do Instagram e ter contando países, eu acho você babaca. No meu perfil tá que eu já visitei 50 e poucos países, porque eu não sei exatamente. Opa, peraí, você tá usando de portfólio pra conseguir anunciantes, é diferente. É diferente. Tá usando como bagagem. E você relativizou a questão, você fala 50 e poucos, ou seja, você Porque fala eu não sei exatamente. Polêmica aqui. Eu tenho uma noção. Eu acho que é diferente nesse ponto. A gente falou isso no programa, assim, brincadeiras à parte, nesse episódio foi a Lana, a Lu Esse copo não? e... Você, a Carol, Carol, desculpa. a Luísa e o Tomate. Em dado momento a gente falou o seguinte, tem uma diferença se você trabalha com isso e você coloca no seu perfil por uma questão de marketing. Mas se você não trabalha nesse mundo, ao meu ver, são outros 500, entende? Qual é a mensagem? Ouvem lá o episódio. Eu não sei qual é o número. Vou deixar o link aqui só porque eu sou bonzinho. Muitos E aí, links. posso continuar? Tem mais umas coisinhas. Fala as perguntas. Então o pessoal também falou, não, vou só terminar isso aqui do Cast Mochileiro pra galera que tá assistindo a gente ao vivo. Faz um rolê econômico, uma viagem mais imersiva, usa mochila e fica em hostel, é uma pessoa mais aberta, se adapta a qualquer coisa. Esse aqui é ser curioso, uma pessoa falou, sempre está feliz. E aí, Mas é como que a gente comunica. Exato. Quem você segue no Instagram? Ressignifica as pessoas que você Gente, segue. as badges de hostel, as badges de Ninguém é viajar feliz muito o tempo Vocês tempo. nunca viram chorando aí, não? mais. Essa pode ser uma pergunta importante. E aí, Não é o possível. mochileiro sente raiva, tristeza? Pra caralho. Somos pessoas, somos humanos. Nossa, mas realmente, essa aí Achei doeu no coração, viu? curiosa. Falar que é feliz sempre. Nossa, essa dessa doeu. Faz uma viagem mais autêntica, menos controlada. Essa autêntica livre na daí. organização. E aí veio uma última que é viaja com propósito, não pra compras e selfies. Para de gratiluz aqui nesse negócio. Não. Não, mas acho que não para compras e selfies é importante. Não, viagem com propósito pra mim é muito balela. Isso é puramente vender. Não, exatamente não. Só vai ser se você quiser, mas você pode mochilar sem propósito nenhum. Então, a viagem pode ser e deve ser Eu sem acho que propósito. vira um peso, né? Se você não encontrar um propósito, a viagem não valeu. Você tá indo pro ferramenta, a melhor ferramenta, e se nela não funcionou, meu filho, nada vai funcionar. É que assim, eu acho que o propósito pode ser que ele aconteça e ter uma chance alta, eu acho. Porque tipo, você tá tanto tempo, às vezes, sem um chão ali e tal, você vai acabar cruzando uma hora uma pessoa que vai te tocar. E aí esse propósito pode surgir. Você não necessariamente vai sair com propósito, mas eu acho que ele pode surgir no meio do caminho. Concordo. E quase sempre acontece. Mas assim, vivemos... Tá rolando o podcast. Eu só tô pensando. Eu pensei nisso Vamos voltar. Não, pra live tá funcionando. A gente vai voltar. A galera tá muito confusa com isso. Tipo, tava. A ideia é Todo mundo isso mesmo. adorando, imagina. Todo mundo adorando ver suas expressões caindo durante a gravação. Nossa, olha esse monstro voando. Caiu. Besouro, Então a gente parou então na pergunta que o cara falou. Não mata não. Cara, isso é um besouro, Richard. Picar minha testa, pô. Que picar? Isso não pica, isso é um besouro. Não, deixa. Meu Deus, cara, que criança. É um besouro. Daqui. É um besourinho, cara. Tá aqui. Ó. Tá Agora aqui, ficou ó. aleatório. Agora ficou totalmente lá. Ó. É um besourinho. Tadinho, eu ouvi o barulhinho da asinha dele. Pronto, não precisa ter Quer medo. colocar ele no meu quarto? Não, só pra ele não Só pra não atrapalhar a gente? bater só pra ele não cair no vinho. I am a traveler from a faraway land. Nothing more. Seguinte, Carolzita perguntou então ao pessoal que tá vendo a live alguns tópicos e o primeiro é: tem idade? Quem começa? Vamos começar com o mais jovem aqui pra ver? Seu Zé,
Tem idade? Não acho que tem idade. Não acho que tem idade. Inclusive, encontrei muita gente já mais velha viajando nesse tempo e com um gás, tipo, vivendo mesmo, assim, e se descobrindo, inclusive, que às vezes, tipo, mulher foi mãe a vida inteira, os filhos cresceram, estão maior de idade, e agora ela tá se jogando no mundo e mochileira, e não começou nova, e faz 30 anos. Não, começou faz 6 meses e é mochileira pra mim. Então, assim, eu acho que a idade, ela pode ser limitante depois de uma idade mais avançada, porque Questão física mesmo. questão física, né? Artrose. Artrose. Mas aí tipo, você e se tal. adapta também, né? Adaptabilidade, inclusive, é uma das características Mas do se eu perder a capacidade de carregar uma mochila, eu compro um carro. Vou continuar viajando. E a sua essência vai continuar mochileira, de ir para lugares menos turísticos, isso de passar sim. mais tempo, viagens mais Vai longas. ficar mais raiz ainda, eu acho. Então talvez você só perca um pontinho do checklist. Vai comprar um Del Rey. Não, Del Rey não. Carro que me faz eu ficar na oficina, eu gosto de viajar, não gosto de carro. Carro só... Assim, eu Sei tenho quem um gosta de carro. ponto pra colocar sobre essa questão da idade. Porque as pessoas colocam muito, tipo, a sociedade como um todo coloca que a gente tem até uma certa... A sociedade como um todo coloca que a gente tem até uma certa idade pra viver sonhos e aventuras. Depois disso você tem que ser responsável. Esse é um ponto. Aí é um tópico assim, E fator ser limitante. responsável é seguir o padrão. Seguir o padrão é você ter o emprego ou CLT, ou você estar muito bem de vida, enfim. E aí, família... Claro que tudo isso pode interferir de alguma maneira na vida de quem quer ser mochileiro. Mas a idade, na minha opinião, eu aqui como a mais velha do grupo, não tão mais velha, mas tão mais velha... Jamais é um fator limitante. Então, aí porque então... assim, as pessoas esperam que você deixe de viver como você quer por causa de idade. Mas jamais é um fator limitante. É claro que se uma pessoa vier a gente perguntar, obviamente vai falar que nunca vai ser limitante, qualquer um pode ser mochileiro. Mas assim, a minha opinião, pé no chão, não tem idade, mas tem a atmosfera e as questões das acomodações, de como as pessoas nos veem, eles colocam uma idade. Olha, quando eu tava fazendo o circuito W em Torres del Paine, eu conheci um casal. Eles tinham 60 e poucos anos, eles estavam fazendo a trilha e a gente trocou uma ideia, assim, a gente fez boa parte de um dos dias de trilha juntos. E é só um jeito diferente de mochilar. Algumas coisas eles não conseguem seguir tanto. Mas, cara, eles estavam lá fazendo, 100 e poucos quilômetros de trilha com mochila nas costas. E assim, o que é um fator limitante? Você se adapta. Questão física somente. Mas será que é? Assim, eu acho que foi o tempo também de que uma pessoa com 60 anos era velha. E eu acho que também a sociedade começou a ver que pessoas mais velhas começam a fazer e começa a ficar mais aceitável, vamos dizer assim. Você tem mais exemplos, tá tendo a Coroa Mochileira, tem outros, não vou lembrar o nome. Eu tenho nomes aqui, eu até separei aqui. Tem a mochila da Paula, tem 57 anos. Temos a Lana na trilha, que tem 51 anos. Temos o Marcelinho do Mais Pelo Mundo, 48 anos. A Coroa Mochileira, com 58 anos, que é a Márcia. A Jo viajando, a Josefa, que é vó maravilhosa, segue ela lá. E é assim, quanto mais exemplos a gente vai tendo, mais vai ficando aceitável para esses ambientes de hostel. É inspiração. E detalhe, isso aqui são mochileiros mais velhos e criadores. Criadores de conteúdo. Mas eu acho assim, cara, que tipo, tem um monte de gente que espera se aposentar para mochilar. Muita gente. E a internet mudou isso. Principalmente para quem gosta de peregrinação, meu público aí, eu tenho certeza que tem gente aí, e muita gente fala, Richard, falta 2 anos para me aposentar, eu já estou me preparando para meter o pé. Então existe uma categoria que vira mochileiro após se aposentar. Eu acho que também. Grande, é enorme. É enorme. Ela tem a condição financeira, ela tem agora o tempo que ela precisa, é isso. Sim. E eu acho que a internet, ela possibilitou também, porque tinha aquela coisa, né? Você sendo muito jovem, você ainda não precisa entrar ali no mercado de trabalho e ser fodão. Você, então, mochilava antes disso. Ou você mochilava depois quando se aposentava, igual o Richard falou. E com a internet, possibilitou que as pessoas trabalhem na estrada. Então, assim, abre um leque gigantesco para que você não tenha que se preocupar tanto de voltar a ser um CLT, de você voltar e abrir seu próprio negócio para poder bancar a sua vida, né? Suas contas e tudo mais. Eu acho que pesa para também pessoas mais velhas tomar essa decisão, algumas responsabilidades a mais. Por exemplo, ter um filho novo. Tipo, mano, tu é um dependente. Eu vou me jogar no mundo que às vezes vou ter uma incerteza financeira. Eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara, ele tinha 50 e poucos anos, querendo fazer isso. Eu falei, você é casado, tem filhos? Não. Então se joga, mas eu não tenho aposentadoria e tal. Aí eu falei, vixe, é isso, né? O cara tá ficando velho, ele quer ter uma certeza a mais pra sair. Porque ele não quer ser criador de conteúdo. E aí tudo bem. E aí, tipo, o cara vai ter que desenvolver uma nova habilidade a partir dali, ou a que ele tem, eu não lembro qual que era dele nesse caso. Mas tem essas responsabilidades que
talvez a pessoa mais velha tenha, principalmente de outra geração que tem filho, quase certeza, ou uma mãe, pai doente. Como que sai pra viajar, deixa a mãe em casa precisando da sua ajuda, né? Então, por isso que a gente vê menos, né? Nem pela pressão, é pela responsabilidade pessoal. Também. Inclusive, a Jo viajando, ela é vó. E ela fala, vó não nasceu pra cuidar de neto. Exatamente. Agora que eu sou vó, que eu já tô aposentada, eu quero conhecer o mundo. minha parte, né? Ela foi pro Sudeste Asiático sem falar inglês. Isso que é bom. De mochilão em hostel, sabe? Então, assim, é um outro estilo, né? I am a traveler from a faraway land, nothing more. A gente tá falando aqui dos mochileiros que começaram depois da aposentadoria, ou quando já juntaram dinheiro e tudo mais. Mas e pra gente que começou com a idade que a gente tem, né? Ou antes, obviamente. Como que a gente vê o futuro? Quais são os nossos medos em relação a isso? Cara, não sei se você pergunta muito pra pessoa certa, porque eu não sou uma pessoa de tantos medos. Igual muita gente fala de começar a vida mochileira e eu não tive tanto medo de começar. Quando me falam sobre medos, eu costumo brincar que viver é perigoso, né? E eu não vejo também tanta certeza, tanta estabilidade, tanta segurança no modo de vida como colocam, no modo de vida padrão. Claro que talvez seja mais fácil você se planejar dessa maneira. Estando na estrada, você tem que buscar outras maneiras que ainda não existem, onde ainda não existe um padrão, você precisa se reinventar. Mas se eu não estivesse mochilando, se eu estivesse levando uma vida padrão, eu não sei se eu teria toda a segurança de uma aposentadoria tranquila, sabe? Eu acho que tudo é muito incerto. Então, Carla, mochileira, faço planos pro futuro, é claro. Não sei se aos 60, 70 continuarei sendo mochileira. Talvez sim. Talvez não. Hoje eu me sinto muito bem assim e eu sinto que eu poderia continuar assim por muito tempo. Mas eu também imagino que em algum momento eu vou parar e vou querer ter o meu espaço. Eu vou querer ter um lugarzinho ali pra onde eu voltar, pra onde ter as minhas coisas, pra não ficar carregando mochila por tanto tempo. Cansa, Até porque você precisa de uma traz geladeira. incertezas. Né? Eu preciso de uma geladeira pra colocar meus ímãs. Piadas internas, gente. Uma hortinha pra pegar meus legumezinhos ali, minhas coisinhas orgânicas. Assim, acho que é muito parecido com o que o Richard vai falar. Quero ter uma vida de baixo custo, uma vida mais simples, uma vida conectada com a natureza e que me permita continuar viajando muito. Eu não consigo imaginar a minha vida separada das viagens, principalmente viagens longas. Então, eu também não sei se eu vou perder a essência de mochileira. Eu acho que a principal característica aqui que a gente falou no início do podcast é a questão da adaptabilidade. Eu acho que conforme os anos forem passando, o que eu vou fazer é me adaptar às dificuldades que eu vou encontrar. Sejam físicas, sejam emocionais, sejam de dinheiro, mas eu vou encontrar maneiras de me adaptar para continuar vivendo experiências que, cara, é o que me dá o frio na barriga, é o que me move, tá ligado? Então, assim, como vai ser no futuro, eu ainda não sei. Mas eu não me imagino abrindo mão das coisas que eu vivo hoje em dia. Eu acho que é mais ou menos por aí. Carinho na cabeça da Ana. Eu acho que eu sou mais... Eu como tô começando agora, não faz nem um ano que eu saí, eu não parei pra pensar ainda nesse futuro. Eu acho que eu tô pensando mais em me estabilizar nesse momento, mas não sei se isso já é pensar no futuro, mas eu me sinto meio irresponsável ainda de um dia pensar, não parar pra pensar, às vezes, e se tudo for pro ar, entendeu? E aí? Mas eu também tenho essa vontade de um dia... Eu não gosto de grandes centros, acho que tem quase uma unanimidade aqui. Eu fujo de cidade grande, eu vou ter que voltar para São Paulo e eu já tô aqui, e agora? Mas eu penso um dia morar em algum lugar mais tranquilo, levar uma vida mais tranquila, mas também não perder a viagem de horizonte, assim, e essa liberdade que a gente tem falado aqui desde o começo, de continuar programando viagens que sejam mais livres, talvez com mais voltas para essa casa, né? Então, acho que é assim para mim. Eu não sei se a pergunta da pessoa é referente à questão financeira ou à questão do medo como um todo nas viagens, né? De medo de parar de mochilar. Mas eu acho que quando vem essa pergunta medo, eu fico pensando perder a vontade do novo, da curiosidade. Eu dou um exemplo até, né? A Carla gravou a pauta da Central. Quando eu tava pesquisando, cara, dei um sentimento de, cara, que doido, eu quero entender como é o método pão que ela falou que é maravilhoso, isso me instiga demais. Saber entrar no transporte local e ver como cada um cobra os passageiros, ou é barulho, ou é estalo. Isso pra mim de verdade é um motivador. Claro que tem as condições financeiras, a gente trabalha pra isso, mas eu tô colocando isso como excludente. Mas assim, as motivações pessoais. Então assim, o olhar do novo. Eu não sou de natureza, eu gosto, mas assim, não me apetece uma cachoeira, isso não me instiga. Assim, instiga um pouco a parte histórica, mas assim, como é feita a comida de cada país, a lenha é colocada embaixo, isso pra mim, cara, é uma motivação gigante. E os personagens, principalmente. Isso que é o meu medo de perder esse encanto. E às vezes acontece, a gente até conversou um pouco, né? Às vezes tá tanto no país que o olhar se perde, você precisa resetar. E como é que você reseta essa vontade de conhecer o novo? Então esse é meu medo, de perder esse olhar do, cara, como ele fez esse café? Por que o copo é quadrado e não retangular, entendeu? É a curiosidade. Mas e aí, Karina? Uma vez mochileiro, sempre mochileiro, tem fim ou não?
Eu acho que tem fim, eu vou ser bem sincero, eu já não me considero mochileiro. Momento de desabafo aqui. A pessoa vai falar, acabou. Não. Você sabe que seu podcast é mochileiro sem Não, pau. é mochileiro, não, é mochileiro. Palmas sem mochileiro. Não é que eu não me considero. Momento terapia. Não é que eu não me considero, eu vejo muito mais eu, Kainan, como jornalista e produtor de conteúdo. O mochileiro é o meio que eu faço pra encontrar essas histórias. Justo. Tipo, eu não vou conseguir essas histórias através de uma Kombi, onde eu fico dentro do carro, a interação é muito mais reduzida. Mandalana. Você também teve a sua viagem interrompida pela pandemia. E outra, mesmo você tendo parado, você não vai pegar toda a sua experiência como mochileiro e de repente isso mais não conta mais na minha trajetória. Eu não posso fazer mochileiro sem pauta porque não estou mochilando. Toda aquela sua experiência, toda aquela bagagem que você viveu, conta. É o mesmo meu dilema com Elas Viajam Sozinhas. Eu estou viajando com o Richard a maior parte do tempo agora. Quer dizer, então, que eu não posso falar sobre viajar sozinha, sendo que eu viajei muito tempo e tenho muita experiência e história pra contar? É só uma questão, assim, na pergunta, na questão de identificação. Se você perguntar com quem eu mais identifico, o mochileiro, assim, é uma causa, eu viajo de mochila. Mas já tá se perdendo, entendendo no sentido. Hoje em dia eu prefiro o conforto, porque a minha prioridade agora são as histórias, a retratação do país. E o jeito mochileiro é só a melhor maneira que eu vejo com uma conexão local mais próxima possível. É por isso. E o jeito mochileiro é o que me dá melhores ferramentas. Você é mochileiro pra mim a partir desse momento, que você tá buscando. Não, sim, mas é uma questão. Mas aí é a percepção externa, que é um momento de terapia e desabafo com a galera. Tipo, eu já não falo, sou mochileiro, eu não vou chegar ou colocar num texto, um blog, sou mochileiro. Entende? É só o canal pra fazer as coisas. Mas eu acho que ninguém que fez isso, fez na criação de conteúdo. Tipo, você vai se apresentar num podcast, eu sou o Zé, eu sou mochileiro. Mas eu não fico, gente, lá na cidade, gente, eu sou mochileiro, olha que legal. Só que eu... Rapaz, eu acho que eu coloquei viajante no Duelas, pensando na minha descrição do Elas, tá viajante, não tá mochileiro. Só que assim, acho que o ponto é, o jeito de viajar no começo já não é mais característico, foi mudando muito. Eu carrego o espírito. Eu acho que o meu foi o meio, né? Na verdade, eu não queria viver essa vida toda, eu só queria fazer o sonho de cruzar a América Latina. Então hoje, essa questão do medo, vou sendo bem sincero mesmo, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que vai estar lá na lápide que faz assim, viveu bem pra caralho, conseguiu as coisas que queria, o povo pode até chorar, ficar triste, mas no final sabe que eu morri feliz. Então hoje, o que eu penso é conseguir manter essa vibe minha que é desfrutar as coisas simples da vida. Meu medo é esse, é perder o valor do pôr do sol, perder o valor de uma cachoeira. Eu acho que quando a gente pensa também no mochileiro, muitas pessoas, e nós falamos aqui também, sobre o minimalismo. Então o mochileiro, o viajante, já não tem essa ideia do acúmulo. Então eu acho que é por isso que as pessoas que perguntam pra gente, mas e o futuro? É porque nós estamos acostumados a acumular durante a vida. Nós estamos acostumados a construir casa, a casar, a ter filho, construir essas questões sociais, digamos assim. Como o mochileiro vai meio que contra isso, então esse medo surge do, isso daqui é o que todo mundo tá fazendo. Ninguém tá fazendo isso. Então, como que vai ser o futuro? E eu tenho muito esse medo. Eu tive muito esse medo e ainda tenho muito esse medo porque o meu maior medo é ter 70 anos, não ter mais condições físicas pra trabalhar e também não ter conseguido guardar dinheiro. E aí é que também entra a questão. Quem pode guardar dinheiro hoje na sociedade brasileira? Quem é que tem como guardar ganhando menos de um salário mínimo com essa inflação absurda que a gente tá? Então também é um puta de um privilégio a gente falar sobre isso, sobre poder guardar dinheiro e aposentadoria. I am a traveler from a faraway land, nothing more. A pergunta que surgiu, na verdade, foram duas justamente relacionadas a esse tópico que a Lana trouxe sobre dinheiro. O Aldir perguntou duas coisas. Ele falou assim, quantos de vocês estão formando reserva para o futuro? E a outra pergunta foi, quantos de vocês dependem unicamente de vocês ou podem contar com apoio financeiro de familiares e amigos? Eu ia continuar, na verdade, a questão dos 70 anos, eu ia continuar meu pensamento. E até falando também de quando eu falei que eu tenho medo de ter esses 70 anos e não ter essa reserva, que eu não tenho essa reserva financeira, não estou guardando para isso. E muito eu acho que eu me apoio também no fato de eu ter 27 anos. Então, mas eu tenho 27 anos, tem tempo. Mas eu também tenho medo de quando eu ter 70 anos, eu não ter mais condições físicas para fazer os trabalhos que eu sei fazer. Ou os trabalhos que eu vou fazer porque a gente vai mudando constantemente as formas de trabalho. Mas eu tenho medo do meu corpo não conseguir me prover, sabe? Então tem essas duas questões que pra mim ainda é um dilema. E eu sou da classe média de São Paulo, então eu sei que eu posso contar com as minhas irmãs, por exemplo. Eu vou ter a casa delas pra voltar. Eu vou ter a casa dos meus pais também, né? Mas pensando que eu vou ter 70 anos, eu acho que não vou ter meus pais, infelizmente. Mas eu tenho a quem recorrer. E é muito triste quem não tem a quem recorrer, a quem não tem essa comunidade, a quem não tem esse apoio, porque é algo que deveria ser básico, todo mundo deveriam ter, né? Mas, infelizmente, o mundo não é assim.
Eu também não guardo, não. Também tenho 27 anos, eu não sei se é por causa da questão dessa idade, mas eu não consigo ainda guardar hoje, eu não tenho uma renda fixa, então não tem como eu pensar em guardar. Mas eu concordo com você, eu acho que, na verdade, a maioria não tem esse privilégio de, tipo, poder contar com alguém. Por mais que eu tenha algumas questões com a minha família, eu acho que se eu chegar lá e falar, gente, me acolhe, eles vão abrir os braços, pode voltar. Ou até, às vezes, mandar um dinheiro, sabe? Eu tô precisando pra comer. Mas eu, sei lá, com o tempo, é isso que tá, né? A gente projetar muito o futuro e você não pensar no presente e ficar só pensando no futuro, você acaba gerando uma ansiedade, sendo que você pode ter, sei lá, eu tô construindo isso agora. Eu sinto que eu tô construindo uma renda que vai estar aumentando um pouquinho, um momento eu vou conseguir começar a guardar. Porque também tem a questão do consumo. Eu, tipo, não é porque eu tô ganhando 400 que eu vou gastar 400. Aí, tô ganhando 600, vou gastar 600. Meu consumo hoje, ele tem uma média que eu acho que ele vai se manter, exceto inflação, etc. Mas ele vai se manter. Então, se eu começar a aumentar minha renda, exceto casos alugar uma casa assim pra galera, que eu vou gastar mais, eu vou estar economizando mês a mês, mas porque eu não tô consumindo desse tanto, não porque eu tô guardando pra comprar algo. Mas eu também tenho esse medo de, aos 70, tipo, não conseguir fazer as coisas e ficar, justamente não ter essa reserva e não conseguir ter, e os pais não vão estar aqui, também tenho esse medo. Eu acho que esse comecinho de viagem é o mais difícil no quesito formar a renda. Porque é muito difícil, obviamente, você não tá dependendo das outras pessoas, só que aí você tem que construir ela do zero. E não tem muito um guia, porque cada um vai ter um jeito de fazer o dinheiro na estrada. E é o mais difícil pra mim esse comecinho. Mas conte comigo que eu, se precisar, tô aqui. Eu já estive aí, tá ligado? Sim, exatamente. Acho que todos, por exemplo, quem é mais antiga, eu, a Carla, já teve. Os primeiros 3 anos... É um medo recorrente. Sim. Os primeiros 3 anos de produção de conteúdo foi foda, cara. Tipo, os primeiros 2 anos... A América 300 foi uma perrengueira desgramada, tipo... Mas eu tinha quem ia recorrer. Não a minha família, mas eu tinha amigos. Amigos que são família. Então, os momentos que eu precisei, tipo, o Ismael me ajudou, me emprestou dinheiro. Quando eu tava lá no Panamá, tava lascado. Eu tinha esse suporte emocional. E isso quando eu comecei. Tinha essa base. Essa base é fundamental para poder me arriscar a criar algo novo. Então, hoje eu consigo me manter e consigo até ajudar em casa de vez em quando. Não sustento, não sou provedor, só preciso cuidar de mim mesmo, já tenho um custo baixo por estar na estrada. Mas no ano passado foi uma loucura. Tipo, eu ganhei um dinheiro por conta dos filmes, né? Da inovação que hoje me dá o poder de separar um pouquinho e guardar pro lote do futuro sítio, que é onde eu quero morar, e criar momentos como esse, né? Onde vamos morar, será? É onde vamos morar. A Lana já sabe, a gente tem essa conversa. I am a traveler from a faraway land, nothing more. Exatamente, eu acho até importante, trazendo esse contraponto, assim, eu sou uma mochileira de 34 anos, então também comecei aí, já sou nômade há quase 7 anos, passei por esse período inicial de muito pouco dinheiro, não que às vezes não aconteça, porque a gente também não é um trabalho fixo, não é uma renda fixa, é variável todos os meses, então a gente vai se adaptando, e ao longo de tantos anos, é claro que passa por várias fases, então eu acho até muito importante trazer isso aqui para as pessoas, porque às vezes fica uma imagem muito grande de que o mochileiro, ele nunca tem dinheiro, ele tá sempre no perrengue. E não, na verdade, é muito mais uma essência do que a renda que você tem. E você vai vendo maneiras de poder se manter na estrada. Faz muita diferença você ter a quem recorrer, você ter uma base. Mas, por exemplo, nesse meu período como mochileira, eu pude, por um tempo, empregar minha mãe. Eu pude ajudar a pagar a dívida dos meus pais. Então, assim, existem muitas fases dentro da vida mochileira que não necessariamente é só definir um mochileiro como alguém que sempre está no perrengue, sem grana pra gastar com nada. Até pra gente não estar romantizando aqui também a questão desse perrengue do sempre sem grana, tá ligado? São muitas fases, assim como a vida de quem não é mochileiro. A vida de quem tá ali no CLT ou abrindo seu próprio negócio também é uma fase de altos e baixos, não necessariamente tá sempre no alto, não necessariamente tá sempre no baixo. Então eu acho importante trazer esse outro lado também para as pessoas entenderem que pra você viver na estrada, não necessariamente você precisa só almejar estar ali sempre muito sem grana. Não, você pode estar construindo ali, né, arrumando seu trabalho, enfim, online, como seja, e você tá pensando um pouco no futuro também, tá guardando um pouquinho. Eu guardo um dinheirinho aí pensando no futuro, mas mantendo a essência, porque a questão do mochileiro é muito mais a essência do que o quanto você tem na conta ou o quanto você ganha mensalmente, pra gente também não tentar
Claro que a questão quando tá começando, muita gente começa ali com pouca grana, mas parte muito da questão é o que é isso, né? Da essência do mochileiro. É também o que o Richard falou que é muito importante. É muito mais fácil e confortável se arriscar quando você tem a quem recorrer, a quem voltar. E aonde voltar também. Exatamente, né? Sabendo que se der errado, cara... Vão te acolher. Vão me acolher. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Tem a casa Não é a realidade de todo mundo. Não é, longe, definitivamente. muito longe. Não é. Eu, quando saí, eu falava, não preciso de grana não, vou fazendo nas trocas, faço muito voluntariado ainda pra não pagar hospedagem e tal. E aí, depois de uns meses viajando, faço várias trilhas que eu tava até comentando em off, que eu fico com medo da minha câmera bater em algum lugar, quebrar e cair na água, e é minha ferramenta de trabalho. Então eu não penso nos 70 anos ter uma reserva, mas eu penso ter uma reserva daqui uns meses pra que se minha cama der um pau, tipo, às vezes do nada, ter uma grana pra consertar, ou se for o caso, comprar uma nova. Porque, tipo, é isso, a gente acha que a gente... de dormir. É instrumento de trabalho, né? É isso, tipo, se sobrar, vai nesse acúmulo, mas enquanto não, é pra ter pelo menos uma ressalva nos meus equipamentos. Vocês falaram aqui, vou juntar com duas perguntas que surgiram, que é: todo mochileiro é criador de conteúdo? Ou precisa ser criador de conteúdo? Porque vocês todos aqui são, de certa... Ainda não sou. Ainda não. Não, você é, Chama o Anitta. Guto. Não, eu não sou. Está em processo. Chama o Eu Guto. tenho 5 posts da minha viagem. Mas você tá no caminho, assim, profissional pra isso. Mas vamos lá. Não é sobre a minha viagem. Inclusive, isso era um ponto que eu tinha colocado aqui do mochilar versus nomadismo digital, que muita gente confunde as duas coisas que são Perguntaram sobre completamente isso também. diferentes. Teve essa pergunta de mochileiro versus nômade também. Mas as duas perguntas que acho que tem mais a ver com o que você estava falando agora é isso: se todo mochileiro precisa ser criador de conteúdo, porque vocês falaram muito sobre dinheiro, grana relacionada à criação de conteúdo, e se mochileiros também podem ser CLT. Com certeza. Claro. Com certeza. São maravilhosos. Um beijo pros mochileiros Beijo, CLT. Na real, né? era até libertador, velho. Quando eu era mochilão CLT, eu tinha 15 dias pra gastar o dinheiro que eu juntei o ano inteiro. A diferença do mochileiro CLT que a gente já falou. O que eu queria viver, eu vivia. Se eu tinha condições. Tipo assim, óbvio Sem que câmera. não era uma ostentação, mas assim, eu não me privava de certos prazeres, que depois eu fui mochilar na América 300, eu tive que privar por conta de um objetivo maior. Então viajar de CLT, mano, é maneiro também. Até para os seus Saudades. Seguidores, né? A gente fala no podcast Mochileiro CLT no sentido bom da coisa, é entender que ele tem um meio. Vamos Quando voltar a gente for falar sobre isso, eu acho que dá pra gente juntar em outros subtópicos do mochileiro, que é o mochileiro raiz e o mochileiro Nutella. Sim. Já tem episódio sobre isso. Dá pano pra mano. Tem? No episódio podcast. sobre isso? Mochileiro Raiz versus Nutella. Tem episódio só sobre isso. Por que a gente ia fazer Ninguém foi sobre convidado. o que é mochileiro raiz? A gente ia fazer. O que define. A gente ia falar características, só que a gente falou mais no aspecto. Tem que tipo de mochileiro você é? Enfim. O mochileiro Nutella é uma É que eu tô variação falando que do existem as mochileiro, que é a variações variação do mochileiro. viajante. Tem o CLT, Que é uma- tem a Não, variação Eu raiz. disse a gente só pode que tem um falar. podcast no Mochileiro que é só sobre isso. Que tipo de mochileiro você é? É. Então, mas que é sobre o que é ser mochileiro, entendeu? Tipo, só pra finalizar com essas piadinhas de, tipo, Ih, tá, subtópico. entendi. Era Eu estou aqui o quê? Tentando construir uma pauta junto. Peraí, eu tô Mas perdido, vou peraí. me silenciar. Ai, gente do céu. Dá a pinga pro Kainan que ele resolve. A Carol fez a pergunta se... Todo mochileiro é criador de conteúdo, e se pessoas CLT também podem ser mochileiras. Então, Os melhores mochileiros que eu já encontrei na estrada e tal, teve um casal de meninas da Bélgica que estavam viajando 6 meses sem celular, mano. Achei muito louco. ousado. Mas produzir conteúdo é um trabalho, entendam. É um trabalho, dá trabalho pra caralho. Dá trabalho. E é outra vida, cara. Eu acho assim, quem viaja CLT sem precisar de fotos, quem viaja sem câmera, curte mais, minha opinião. Agora, existe um prazer maravilhoso em produzir vídeo, um prazer maravilhoso em tirar fotografias, que é um outro porém. É porque que é você outra cria... vibe, é outro norte. É que Mas é que aparente... tá, todo viajante, todo mochileiro produz conteúdo? É que parece Não, que óbvio, exige-se não. deles, parece que virou já um padrão você viajar e ter que compartilhar com amigos e familiares. Você viajar Mas e isso não é diferente de produzir conteúdo. A única Sim. diferença Mas é que, muito tipo assim, quem não sai, quem não viaja, a pessoa que não sai de casa, não sai de casa no aspecto viajar por longa data, não vai encontrar outros mochileiros que não seja na rede social. Porque a rede social é onde a gente se expõe. Então, essa galera que tá viajando, que tá, muitos anos... Os raízes real. Essa galera aqui no celular, vocês não vão ver. E aí vocês vão achar que não existe. A única maneira de você encontrar essa galera é viajando. Aí tem aquela coisa que a gente falou aqui na casa, né? Que se perguntar o porquê que você quer produzir conteúdo, de verdade. Se você quer ressignificar a percepção do continente, ou você quer transmitir seus valores e no viagem talvez seja a melhor ferramenta, é aquela pergunta que ninguém faz, mas quando faz você começa a entrar em depressão. Quer só seguir a onda? Porque tá uma onda muito grande de nomadismo digital, trabalho digital, produtor de
de conteúdo. Eu acho que muita gente entra ali sem muito perguntar por que tá querendo fazer aquilo ali, né? Vai no automático. Todo mundo tá fazendo. É só você pegar o rosto. Você pega aquele quarto compartilhado, padrão, tem 15 pessoas dormindo. Todo mundo ali tá com o celular, tipo, criando conteúdo? Não, talvez vai ter um. Então, tipo, na verdade é bem a minoria. A gente vê muita gente na estrada. Eu encontrei um cara na estrada que me seguia, ele tal. Eu conheço você, tal. O cara faz 23 anos que tá viajando de bicicleta. Você sabe quem que é esse cara? Não, porque ele tá, beleza, eu mudei aqui rapidamente, mas existem exemplos como ele, que tá anos e anos mochilando e você não viu. Só que aí volta nisso. Quando você vai pegar de parâmetro, quem que você vai ver? Quem tá se expondo e criando. Então você acha que todo mundo cria. Essa vai ser a referência, né? A gente só aparece na frente, assim, quem cria, mas não... Eu acho que tem uma diferença entre criar conteúdo e registrar a sua viagem. Porque eu acho que isso acaba até banalizando o produtor de conteúdo, como, ele só está registrando e compartilhando a viagem dele. Não, ele está te informando sobre os locais que ele passa, dando informações reais de algo muito pensado antes. Cultura. É muito diferente a forma como passa. Ou não necessariamente só a dica de viagem, o estilo de vida. Existem muitas maneiras de produzir conteúdo. Te inspirando, né? Acho que as pessoas que estão ali atrás da tela não têm a menor noção de quanto tempo leva, quanto tempo a gente dedica a isso. Que é realmente um trabalho. Inclusive, esse é um dos motivos que o documentário fez um sucesso. Porque, na verdade, peregrinar não é um ato de produzir conteúdo. Porque você já tá se fudendo pra caralho. Sim. Se fuder pra caralho e produzir conteúdo, são poucas pessoas que fazem isso. Porque imagina, só a câmera pra carregar durante uma peregrinação já é um peso. E eu acho que eu sou, de todos aqui, a que não me considera produtora de conteúdo. Ainda? Não sei, porque até o conteúdo que eu quero produzir não é sobre mim. Então. Não é sobre a minha história, não é sobre as minhas viagens. Mas não precisa ser sobre suas viagens pra ser. Eu sei que não, mas aí eu tô fazendo uma curadoria de histórias de mulheres que viajaram sozinhas pelo mundo e tem os relatos delas. Mas pra falar isso, vai ter que explicar o que você tá mas fazendo. eu tô falando da minha viagem, por exemplo, do meu mochilão quando eu viajei pela América Latina. Você sabe, eu tirei umas 3.500 fotos. Quantas que eu postei? Não, a Alana não tava produzindo, ela tava viajando. Eu tava produzindo. E isso é muito massa, porque isso tem muito a ver com a liberdade. Porque quando a gente trabalha, quando a gente viaja produzindo conteúdo, a gente também tem que abrir mão de algumas liberdades. A gente não pode estar acampando direto, usando couchsurfing direto, porque a gente precisa se dar ao luxo de ter um ambiente bom de trabalho. E aí vai carregar algumas coisas. Carregar de bateria. Não dá pra acampar uma semana. Vai produzir conteúdo como sem tomada. Eu tive essa galera falando, Richard, a sua peregrinação tinha que ser acampando. Eu falei, meu filho, eu tenho uma régua de 9 lugares. Não, pra se fosse acampando, não teria documentário. Exato, eu falei, ou você tem um filme, ou você acampa. Mas assim, vou fazer agora uma confissão aqui, um desabafo. Posso fazer, Kainan? Pode. Eu quase não namorei o Richard porque ele é produtor de conteúdo. Porque eu achei que isso iria mudar a forma como eu viajo. Ganhei o corte do podcast agora, hein? Mas é verdade, a gente já discutiu isso várias vezes. I am a traveler from a faraway land, nothing more. Quando eu falei que eu não me considero mochileiro, assim, me aprofundando um pouco mais até para explanar melhor, se eu voltar, eu vou voltar a viajar com a mochila, obviamente, mas eu não vou me atentar tanto às questões do hostel, eu tô entrando no hostel, carona, vão ser outros viés que não é a característica, não colocando quadrinhos, do mochileiro. Eu vou entrar no hostel para dormir, eu não vou ao hostel como é que é, a minha coisa agora vai ser outra coisa, talvez seja gastronomia, por isso a identidade está sendo mais jornalística, o mochileiro obviamente está presente, mas o lado jornalístico está sobressaindo nas outras coisas. Eu quero entender a parte histórica, não tanto a parte histórica, mas na maneira que eu falei, parte de cozinhar, coisas do passado, como o país é percebido lá fora, entende? Então assim, Sudão, como é que o pessoal percebe? Como é que eu posso apresentar? Então o lado jornalista está sobressaindo ao lado do mochileiro. No Sudão eu vou entrar, eu não vou mostrar o quarto, olha aqui meu quarto. Mas isso vai, por exemplo, vou dar um exemplo meu agora, por exemplo. Eu tava, alguns episódios atrás aí, vocês, na live, né? Vocês viram que eu gravei uma entrevista com um barqueiro lá em Piaçabuçu. Eu paguei a mais pro barqueiro ir só comigo. Eu paguei a mais pra ele dar uma entrevista. Que é uma coisa que o mochileiro não faz. O mochileiro baixo custo a qualquer preço. E eu tava fazendo o contrário. Eu tava pagando mais caro que o turista porque eu tava interessado em produzir um conteúdo. Então, olha como é diferente. Mas e isso que eu acho que é a forma como o mochileiro lida com o dinheiro. Que no começo tem aquela aversão ao dinheiro. De não vou precisar de nada, eu só vou depender da ajuda dos outros. Mas agora que você tá com um suporte financeiro maior, digamos assim, que agora o YouTube tá te pagando pelo conteúdo que você produziu por 5 anos,
você tá pensando, quem são as pessoas que eu quero apoiar financeiramente? Quem são as pessoas que eu quero dar esse retorno, porque também de alguma forma está sendo positiva para o meu canal e para o meu projeto. E eu acho que isso é a forma como a gente enxerga o dinheiro, que é diferente das outras pessoas. Mas acho que isso que é ser mochileiro e nômade digital. Tipo, tem hora que você vai estar mochilando e tal, e tem hora que você vai falar, agora eu vou trabalhar, então vou pagar o barqueiro a mais. Você não vai só fazer ali o roteiro que você quer conhecer, você vai ir pra trabalhar. Então você tá sendo nômade digital nesse momento, atuando como um. E quem tá começando, e eu acho que aí entrou uma questão que a Lana falou, que tipo, tem a questão de você ter a versão dinheiro e tem a questão de você ser baixo custo. Se você gosta de ser baixo custo, você vai ser, mas você não vai ter a versão dinheiro. Você só vai ter aquela questão de consumir o que é mais essencial para conseguir construir alguma coisa com o que sobra e tal. Porque quando eu comecei eu tinha essa vantagem, mas não tinha condição nem fazer a conta. Agora é bem diferente, né? Vou baixar que eu sou milionário, né? Eu queria fazer um joguinho com vocês de verdade ou mito. Pra cada um de vocês, não tem certo nem errado. Pode ser? Pode. Tá. O pessoal perguntou isso? Tem várias perguntas que foram rolando que eu freestyle, consolidei né? aqui em mitos ou verdades. Só perguntou isso. Então vamos lá. Sobre mochileiro. Momento freestyle no Mochileiro Sem Pauta, perguntinhas dos seguidores de Vida de Mochila. Vai lá, Carol. Você é seu também, tá? Só tá lá. É verdade. De todo mundo, na real. Então vamos lá. Verdade ou mentira? Mochileiro não retorna a lugares onde já foi. Balela. Mentira! Nossa! Tô quase voltando pra Chapada Diamantina. Eu vou dar outra volta na América Latina. Fato A na gente vida. tá aqui em Monte Verde pela segunda vez. É, isso volta muito à 3 questão de... vezes na série. Isso volta muito na pauta de contar países, cara. Peru, tô voltando pela terceira vez. Cara, eu voltaria fácil pro Egito. É muito fácil. Daí 3 vezes consenso, então. Foi Tá, fácil. mas gente, é só pra falar. Não vamos então estender muito no verdade, porque senão... É tentador, tá bom. Eu sei, mas não Mas tem foi como. consenso, isso foi consensual. É um nem pouco precisou freestyle, discutir. tá Ó, então vou o seguinte, a hora que ela perguntar, a gente só fala duas Verdade ou respostas. mentira? Mas- Na hora, pra Mas ver. calma, vamos seguir uma ordem ou todo mundo Não, fala? todo mundo Se for isso, não vai dar bom, porque se agora deu unânime, se não Se der der. uma Então, pessoa que não der, a gente então, pode abrir exatamente, pra uma Pra debate. justiça. Vamos. Vai. Mas tem que ter uma pequena explicação do porquê que a gente, tipo, minimamente acha que é mentira. Ou minimamente. Foi legal essa. Tem um Mas episódio- foi bom, foi tá, rápido, gente? dinâmico. Aí qualquer coisa Então, tem um próximo. episódio pra direcionar pras pessoas. Não, né? precisa nem argumentar. Galera, se tiver algum faltando galera no chat, eu já dou uma olhadinha aqui, me mandem. Então vamos lá, verdade ou mentira? Mochileiro não dorme em hotel. Mentira. Ainda mais se tiver precisando de Wi-Fi pra subir vídeo do YouTube e a única opção é um hotel, mas ele faz parceria pra não pagar o hotel, porque o hotel é caro. Quantas vezes Mas, já... e não é todas as cidades do mundo que tem hostel. Exatamente. Quantas vezes já pagamos um café caro só pra um bom Wi-Fi? Nossa. Pra fazer cocô. Cocô também, opa! Já, essa eu já Eu contei. fui cagar no lote baldio. Meu filho, a caganeira mais cara da minha vida custou $10. Puta que pariu. Foi a cagada mais Eu cara da fiquei minha vida. 24 horas na rodoviária de Ceabra, tinha que pagar R$2 pra ir no banheiro, eu segurei. Ó, mas sabe... Mas vou te falar, No começo tem que assinar. essa caganeira de Fiz 10... no ônibus. Essa caganeira de $10 tinha revistinha, cara. Tinha lá gibi, isso aí é uma ostentação. Eu ia esperar pelo menos um jantar. Eu acho uma patifaria cobrar pro banheiro. Não, Opiniões de discordo. todos. Não, Nem fudendo, limpeza, limpeza. manutenção, Na rodoviária? banheiro, papel Esse dia higiênico. branca. Sim. Limpa o banheiro da Sim. rodoviária Não. depois Puxa a a conversa. trilha. Puxa a trilha e deixa a pauta pra posto de gasolina e rodoviária, mas tem que pagar assim. Tem que pagar assim. Porra, R$1, seu José, vai se Não, catar. é pela limpeza, Não. é pelos produtos. Vai, Carol, porque Zeta. alguém tá O problema é que o Gente, dinheiro não tirando vai lixo. pros caras que limpam, né? Mas tudo É, bem. mas esse é outro ponto, mas vamos lá, Carol, Vamos manda lá, lá. falando nisso, mochileiro só faz rolê econômico. Mentira. Não, mentira. Mentira. É tendencioso A gente fazer, tenta. mas tenta, mas não. Mas, por exemplo, se você tem um... Eu vou dar um exemplo agora do Quilombo dos Palmares. Eu tava no Quilombo dos Palmares e é de graça pra entrar. Mochileiro se conecta mais com a população local. Verdade. Verdade. Mas eu me Controversa? conectei já com muitos viajantes. Eu acho que tem uma tendência a conectar mais. Vai prestar Mas mais assim, atenção eu nisso. demorei pra falar a verdade, mas tá. Não, verdade. Pode ser questionado. Pode ser muito questionado. Muito. Tá. Isso aí não. É porque a gente tá falando mais da filosofia e do estilo de vida do mochileiro, não necessariamente da mochila e conectar. do Tem perrengue. muito mochileiro que se não conecta, não. economia. Eu vou falar a real. Eu, quando comecei a viajar nos primeiros lugares, eu, por exemplo, não gosto de cidade. Então, quando eu ia pra cidade, eu só queria encher a cara e ir embora dali. Não conectava com nada além disso. Mais duas perguntas. Manda. Acabou verdade e mentira? Não, mais duas perguntas, verdade ou manda. mentira? Mochileiro se adapta em qualquer lugar. Mentira pra caralho isso aí. Nossa senhora. tenta. Cidade grande. Tentamos, nós tentamos. Quem é que gosta de cidade grande? Se adapta ou corre? Depende da cidade grande. Depende Tem da países cidade que. grande. Tem No No países. Brasil. Eu amei morar em Belgrado, capital da Sérvia. É que cidade Massa. grande depende. Você vai pra Cheguei a achar Guiné-Bissau, ela tem uma característica de interior de Minas. Então varia muito de cidade. Daria muito. Tá bom. Não tenho certeza, não.
Mochileiro faz friganismo. Não. Acho que romantização demais isso aí. Eu acho que esse friganismo pode ser questionado. Porque, por exemplo, se eu estou num couchsurfing, que eu cheguei meio que de última hora, e de repente ele fez um jantar que vai ter carne, eu não vou recusar, mas não pelo friganismo. Eu não vou recusar porque eu acabei de chegar na casa da pessoa, ela foi, sei lá, me buscar num lugar super longe. Eu não vou recusar a comida dela falando, desculpa. Não, amor, mas o friganismo que você tá falando é de comer resto. É isso que eu tô falando. Não, só- É que o friganismo é quando a pessoa consome carne sendo que ela não tá pagando. Se ela não paga, ela consome. Se ela paga, ela não consome. Acho que temos a acho que não divisão de envolve conceitos carne, aqui. Oi? Eu acho que no friganismo não envolve carne. Friganismo é comer resto. Assim, não necessariamente O friganismo, carne. até onde eu É sei, comer resto. Pra mim é isso. Nunca ouvi esse termo. Friganismo Se é... virar pra comer de graça. Friganismo é Né? comer... Mas pra mim envolve é carne. você ficar no Não, não, restaurante, não, não, não. esperar Pode fechar e ser pra que ver se sim. tem resto de comida. Até onde eu sei, é resto de comida. Tá, mochilando não faz isso, aí é muita Tá, não, calma aí, romantização. calma aí. Faz. Calma aí. Fazer uma enquete aqui. Quem aqui já comeu restos de comida de uma mesa que tava ao lado no restaurante? Eu. Isso é Luana. friganismo. Antes de ser mochileira. Depois de mochileira, eu Não, acho que sendo não. mochileiro eu já comi. Pizza, Só uma que coisa, sobrou na lixo, mesa lixo. lá. Mas é porque durante a viagem, que eu me recordo, sendo mochileiro, durante a viagem eu não lembro de ter acontecido isso. Mas eu faria, com certeza. É, mas... Vai jogar no lixo. O pessoal nem tocou naquele pedacinho. Acelerar a pauta, galera. Vamos lá. Se eu devo- Dumpster Vai. diving. Vó, eu não passo fome. Bora, Carlosita, qual é a próxima? Mochileiro usa a mesma cueca ou calcinha por 4 dias. Ah, com certeza. Não, Eu não, acho 4 que tem uma dias. questão diferente entre homem e mulher nesse caso. É. Porque nós temos fluidos que saem do nosso corpo naturalmente, em que a gente tem que ter um cuidado maior. Uns 3 dias é aceitável porque você troca a posição, mas 4 dias já começa a passar. Depende, se for uma situação tribal, Piada em... Ó, eu acho mentira, mas, tipo, em trilha, tipo, em situações, algumas situações sim, mas não. depende. Eu acho que a cama até... lá no motorhome ficou 4 dias sem banhar. Mas eu troquei de calcinha. Ah, Era isso que É eu ia diferente falar. não tomar banho e É não que assim, trocar de é, Só calcinha. lavei o pau na torneira, mano. Tem situações, 4 dias pode ser muito, mas 2 dias, assim, é uma coisa recorrente, não é uma coisa que você É. troca todo dia. Eu fico, mas Até eu por não uma- fico sem lavar o pau. Eu vou lavar o pau na pia e continuo com a mesma cueca. Não, concordo, eu acho que a pessoa, mas é normal você usar mais de uma vez. Vai, cara. Tô vendo só o pessoal... Live não tem corte. Live não tem corte. Cadê? Tá tudo bem, tem... Não, vai. Não, isso aqui tudo vai. Manda, Carol, tem outra? Acabou. Não, tem Verdade. o mochileiro Fazer um- feliz. Porque esse é um mito ou Isso verdade. é verdade, vai. Tá bom, mito ou verdade? Não precisa nem responder O essa. mochileiro tá sempre feliz. Cara, não existe sempre em Mentira. qualquer aspecto da vida. Nem Sempre. o ser humano tá constantemente feliz. Você exceto precisa- se você esteja precisa- na alta sociedade. Não, com muito mesmo dinheiro na ainda alta. assim, né? Exceto o jovem místico no Instagram. Exceto o jovem Jovem místico. místico Não. O Instagram. jovem místico ele só está mostrando a felicidade, mas ele sente. A muitas infelicidade outras é um coisas. processo da evolução, cara. Se você não é infeliz, sinto muito, você não é uma pessoa feliz. A felicidade não é um sentimento constante. Exatamente. A felicidade só existe, só é considerada felicidade porque existe um momento de Ah, não pra felicidade. você- senão pra você- seria- É porque é mais difícil criar conteúdo na fossa. Isso. Aí, geralmente a galera ou não filma O ponto é o ou seguinte, finge que está feliz, entendeu? Você que perguntou Ou só uma isso, semana. questione quem você tá Já vendo na fiz. internet. Já. É uma pergunta profunda, se dependendo da pessoa quem fez, cara. A gente não é feliz nem fudendo muito tempo. Eu geralmente, quando eu tô na pior assim, eu não consigo criar conteúdo. Aí tem momentos onde eu falo sobre a fossa e tem momentos onde eu não crio. Ah, já contei quanta gente já chorou na estrada, enfim. Né? Mas O povo aqui da live tá cansado de me ver chorando já. I am a traveler from a faraway land, nothing more. Vocês acham que o mochileiro tem algum papel ou função por onde ele passa? Qual é esse papel? Qualquer pessoa na vida valorização tem- da cultura local. E aí as pessoas também perguntaram se vocês acham que dá pra entender o local se ficando pouco tempo. não, com certeza não. É difícil. Difícil. Desculpa. Você pode ter uma vivência muito forte, mas ainda vai ser superficial. Né? Vai ser superficial. O tempo diz muito. Mesmo Posso que seja. recomendar de novo você contar países? Porque foi muito abordado. Foi muito abordado sobre isso. Você pode encontrar uma pessoa, tipo assim, imagina, sei lá, você vai pra Tiradentes. Durante 2 dias você vai ficar na casa de um historiador que vai te contar tudo sobre aquilo, mas ainda vai ser só a realidade dele. Eu acho que isso surgiu de um estereótipo que tinha surgido lá atrás também no papo, de que mochileiro fica trocando de lugar muito rápido. Ah, E aí depende surgiu do. essa pergunta do tipo, É um mas vocês recorte, falam sobre se aprofundar com a galera local, mas como vocês fazem isso mudando de lugar rápido? Eu acho que essa ideia do mochilão rápido surgiu muito com a Eurotrip, que é eu vou de mochilão pra Europa e eu vou mudar a cada 5 dias pra conhecer um número maior de países que eu conseguir naquele tempo que eu tenho. Então, eu acho que o conceito do mochilão surgiu assim na nossa cabeça, por isso que a gente acha que é o viajar rápido. E muitas pessoas começaram viajando rápido e depois foram diminuindo o ritmo. Eu comecei viajando rápido. É que enche os olhos, tipo, a gente mora num país continental. Pra gente ir pra outro país
É muito difícil. Aí você chega na Europa, velho, você vai ali pro leste europeu, você pega um busão e em 1 hora você tá em outro país. E aí, quando você tá começando a viajar, aquilo ali enche teus olhos, tá ligado? Vou ficar 2 dias aqui, 3 dias aqui, no máximo 5. Aí pega um busão, eu tenho 15 dias pra viajar. Eu não vou dedicar 15 dias a um país só. Acontece demais. Então tudo bem. E tá tudo bem. Eu acho que a crítica do meu ponto de vista, é a pessoa que vai fazer 15 dias em um destino vai criar o guia definitivo em que eu não consigo nem continuar a frase, né? Eu acho que tem um ponto, isso vai adiantando no próximo episódio que a gente falou, da responsabilidade do produtor de conteúdo. É como você ficar em um país e transmitir que aquilo é como um todo, entende? Assim, eu fui pra Mauritânia um dia, gente, a Mauritânia é isso. Eu acho importante a pessoa enfatizar, galera, eu fiquei um dia, essa pressão de uma pessoa que ficou um dia. Sim. Então, assim, e a outra pergunta foi Eu acho o papel do mochileiro. Se ele tem um papel, né, pra cumprir. E eu acho que não. Na verdade, como mochileiro, não. Você é um mochileiro. Você, no fim das contas, você é um viajante. Você tá passando ali. Você não vai ser o cara que traz sei lá, super consciência nas pessoas por ser mochileiro. Você vai trazer isso com outras fatias de você, tipo, com o seu trabalho. Tipo, vocês são jornalistas, vocês só estão viajando como mochilão, mas vocês vão fazer o impacto não como mochileiros, como jornalistas. Como criadores de conteúdo. Como criadores de conteúdo. E na percepção dos mochileiros. É a mesma coisa que você ser brasileiro. Você está representando o arquétipo do brasileiro lá fora. Cabe você, assim, como é que você na Geórgia, se você é um cara brincalhão, você é o cara do carnaval, então assim, você tá dando atributos ao perfil do brasileiro, como também do mochileiro. O mochileiro tem um arquétipo do pouco dinheiro e maconheiro, inegável. Então, assim, se você faz isso, você está reforçando arquétipos. Se condiz ou não, já não sei. Então, assim, você tem uma responsabilidade na percepção do que é ser mochileiro. O Rafael Ribeiro falou por aqui que ele acha que surgiu pelo filme chamado Eurotrip. Concordo. Pesou bastante. Pesou bastante. Cara, de verdade, assim, ele tá lá na Eslovênia e gasta tudo com uma moeda de... Eu vou falar de novo, cara. Vai nesse episódio que a gente falou literalmente sobre isso, dos países na Europa, que é o episódio contando países. Depois deixa o link se der, mas... a gente falou literalmente sobre isso. É porque precisa aprofundar um pouco mais e... Não dá pra aprofundar. Meia hora vai adiantar, você precisa de 3 horas. E uma pergunta técnica, agora que eu acho que a gente tá encaminhando pro fim, né, Caimito? Que surgiu muito aqui no chat também, eu acho que entre vocês, que é qual que é a diferença entre mochileiro, nômade e andarilho? Se vocês puderem, tipo, resumir, né? Sem estereótipos, assim, mas pra vocês. Posso começar? Pode. Eu acho que o andarilho, a gente falou muito de ter mochila ou não, mas acho que o andarilho não tá viajando, tipo, como viajante para conhecer ponto turístico. Ele só está caminhando de um lugar ao outro sem ter esse objetivo de conhecer os lugares. Ele só não tem uma residência fixa. É meio complexo, na verdade, agora que eu tô percebendo. Começou, ele foi olhando pra mim, foi perdendo a Mas é isso, e tipo, a gente tem aquela de associar muito àquela pessoa que às vezes fica até na mesma cidade, aquele andarilho que fica dentro da própria cidade, você vê ele num bairro. Quando eu morava em Ribeirão Preto, tinha um cara que eu via num bairro, na outra semana eu tava em outro lugar, mas também de beira de estrada. Será que existe uma confusão de andarilho com mendigo? Não sei, eu posso estar confundindo. Ó, zero embasamento aqui, sem saber a etimologia da palavra andarilho, mas me vem na cabeça o cara que faz uma viagem, mas é mais sobre ele, interna. Tipo, é sobre ele, não é sobre percepção do externo. Não é sobre encontros, é sobre a jornada interna só. dele. É só a questão da locomoção para ele trazer questões internas. Até porque se tiver mais de uma pessoa, você já não categoriza a pessoa como 2 andarilhos. Tá ligado? Você tá andando na rodovia, você vê 2 pessoas, você não fala 2 andarilhos. Entende? O andarilho... É uma jornada solitária. Carrega, óbvio que... Mas eu tô falando assim, o andarilho, quando a gente interpreta, pelo menos o que me vem em mente, é um cara, ou uma pessoa, uma mulher, um velhinho, um novo, que tá transitando, geralmente em lugares que normalmente você não encontra, né? Mas uma jornada sozinho e uma jornada sobre estar sozinho, né? Eu acho que falta de nômade. Falta nômade. É nome digital, Nômade. Descer a trilha, tá. Descer a trilha nessa. Manda. Qual a diferença de mochileiro pra nômade? Você pode ser nômade sem você precisar ser mochileiro, você pode ser mochileiro sem precisar ser nômade. O que é um nômade? O que é ser O nômade geralmente é aquela pessoa que não tem uma residência fixa ou tem mais de tempos em tempos em diferentes lugares. É uma pessoa que está sempre em movimento. Não reconhece um lugar só como essa minha casa para sempre, por muito tempo, e aí eu tenho esse lugar, eu vou e volto. Não, é uma questão mais geográfica. Ele está lá, mas ele não necessariamente conhece a cidade. Ele fica no hostel e no café e trabalha, mas não... Pode ou não. Pode ou não, depende. O nômade ele pode estar de mochila de rodinha, ele pode estar de carro, não importa. Ele só vai estar em movimento, ele está em constante movimento. O nômade não tem um lugar fixo para estar.
Eu acho que é isso. Pode ser que mude a cada 1 ano, pode ser que mude a cada 2 dias, pode ser Porque que mude a cada um se a mês. gente pensar por esse lado, um cara que é patriado e trabalha no ONU é um nômade. Claro, Sim, claro. sim. Sim. E talvez o Zé, que vai ficar 9 meses na Chapada Diamantina, muita gente vai falar que ele não é nômade. Sim. Que ele já tá... Mas é que a gente é tão Mas imediatista eu na tive vida, essa né? Quando a gente pensa a longo prazo, uma pessoa que por 10 anos esteve mudando de lugares a cada 9 meses, a pessoa foi nômade por 10 anos. Mas Mas a gente é tão imediatista que a gente acha que o nômade ele tem que estar se mudando de lugar a cada Mas eu uma acho que no semana. subconsciente tem um tempo aí. De 3 a 6 meses. É um Será? sentimento. Zero Eu acho que embasamento, gente. Isso aqui é sem pessoal. pesquisa, Eu tá? acho que é objetivo. Totalmente pessoal. Então, Totalmente eu tô objetivo. trazendo Eu ponto. acho que ele mora 1 ano em cada lugar, não. Eu acho que vai do intuito da pessoa. Então, por isso que eu tô- Se ela chega ali com o intuito de não sair dali e ó, ela acaba tendo que sair por outros motivos, então ela não estava sendo nômade para ela. Ela só saiu por motivos externos. Que inclusive vem da origem de ser nômade, né? Os nômades eles mudaram de lugar porque era tipo lugares áridos que ele tinha que ir pra onde tinha água, então ele saía porque não tinha outra Um opção. refugiado é nômade? E aí? Não, eu acho que Pois é. não. Fica a pergunta no ar com uma pauta sobre isso. E aí, falando sobre isso, surgiu a pergunta sobre se vocês têm preconceito com outros tipos de viajantes. Foi o Faraó que fez essa pergunta. Faraó. E Beijo, Faraó. eu vou adicionar preconceitos com outros tipos de viajantes e preconceitos com relação à vida convencional, de acúmulo, grana, trabalho. Zé. Eu não tenho preconceito, principalmente com quem acumula. Eu acho que é muito do cultural, né? Do que é contado de parâmetro de sucesso. Então muita gente começa a acumular e vai seguindo nisso às vezes até no automático, que é o que a gente começou falando. A gente saiu disso para tentar quebrar esse automático, mas você pode sair de outras formas. Tem gente que vai fazer arte e tentar viver de arte, que é um desafio, mas tipo, não pra sair do acúmulo, tipo, viver uma vida mais livre, talvez. Mas sem se mover, né? Só sem estar atrelado a esse acúmulo. Eu acho que pode existir uma visão crítica sem necessariamente ter um julgamento. Porque eu acredito que nesse estilo de vida a gente fica muito aberto a buscar sempre uma satisfação pessoal. A gente quer viver aquilo que nos preenche. Então, se outras pessoas enxergam que elas se preenchem, que elas são felizes de outras maneiras, tá tudo bem. Porque a gente já sofre muito preconceito, eu acredito, pelo estilo de vida que a gente escolhe. Então, a gente retrucar na mesma moeda, aonde leva isso, sabe? Pelo menos essa é uma visão que eu tenho. Então, assim, na minha relação de amigos, de família, a grande maioria vive no convencional, no acúmulo. É muito diferente. Eu vou começar a ter o preconceito com eles porque algumas pessoas têm preconceito comigo, sabe? Acho que a gente abre muita mente, assim, pra estilos diferentes de vida. A gente só começa a ter uma visão mais crítica, talvez. Isso é a minha opinião. Mas será que essa pergunta ela tem o viés de eles pensarem que os mochileiros olham com desdém para esse estilo de vida? Eu senti. Assim, daqui é zero, cada um tem sua vida, Como se fosse no motivo. sentido do tipo, nossa, essas pessoas que vivem no Assim, não sei se automático. passa essa impressão. Sabe, nesse Porque assim, sentido. não quero ter família, não quero. Até porque a gente é minoria, né? Mas assim, acho que é zero. Mas eu tenho uma crítica assim, a um perfil de mochileiro, isso eu tenho. E aqui, zero hipocrisia. O pessoal do podcast sabe que é falar a verdade. Me gera incômodo pessoas mochileiras que compartilham registros e fazem alarde de sensacionalismo. Isso pra mim. É produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo, Não é mas são mochileiro, viajantes. Sim. Fazendo uma espécie de Produtor de conteúdo, sim. Se você pega uma situação e fala que é a coisa mais perigosa, o pessoal até sabe do podcast quem que é, mas tem outros por aí, entendeu? Assim, criar alarde, sensacionalismo, pra mim, não gosto, cara. Isso aí me incomoda. E reforçar estereótipos. E reforçar durante o passo. estereótipos. Cara, assim, uma das coisas mais difíceis, eu acho, na produção é você romper arquétipos, ressignificar a pressão dos países, o pessoal sabe do continente africano, lá central, e ver um cara lá e pá, fronteira perigosa, conflito e guerra. Enfim, o pessoal perguntou, essas são pessoas que eu não gosto. Eu tenho uma dificuldade com viajantes que chegam nos lugares achando que estão lá como superiores, assim. Tipo, chega lá e acha que só porque está em posição de estar turistando, tudo tem que estar servindo a ele e é o cara que fala normalmente que está pagando. Mas eu tô pagando, é essa pessoa. Mas eu acho que isso é da pessoa, não é do estilo de viajante. Exato, isso que eu ia falar, isso é inerente ao ser Não, mas humano. eu acho que é uma Qualquer coisa que a esfera gente encontra julga. isso. Porque Mas eu acho que a gente... Desculpa, pode falar. Só pra não perder. Pra mim é uma coisa que me causa um incômodo é encontrar pessoas que estão viajando e tentando levar a cultura delas ou o jeito delas de viver pra onde passam. Então enxerga e fala, isso é errado, Nossa, isso eu não vou fazer, verdade. que horror que vocês fazem isso. Colonização Isso é uma- ideológica. I am a traveler from a faraway land, nothing more. Se vocês puderem cada um, mas daí é uma coisa só, tá? Sem prosear. Cada um falar o que é então pra vocês um valor muito importante pra ser um viajante. Só outra coisinha. Qual que foi a outra pergunta antes? Tempo pra pensar. Se a gente tem preconceito com pessoas que têm uma vida mais convencional.
Eu acho que cada um escolhe o que faz da vida, mas eu acho que um dos motivos que o mundo tá caminhando pra um lado tão sombrio é esse acúmulo absurdo e essa desigualdade que é gerada com isso. Então, obviamente, as pessoas, nós queremos um conforto, queremos segurança, e muitas pessoas buscam isso, que não tem nada de errado. O que eu tô criticando é um acúmulo desenfreado que não faz sentido. E isso é uma coisa que eu questiono, porque eu acho que é isso que tá estragando um pouquinho da realidade. Bom, eu vou falar, às vezes rola um tom assim de que mochileiro é um ser superior. E na real a gente é ser humano, tem preconceito. Eu vou falar, eu tenho vários preconceitos, alguns eu luto muito, porque eu entendo que o indivíduo é muito mais complexo do que uma caixa, né? Mas tem certas coisas que às vezes eu não tenho paciência, eu deixo o preconceito rolar. Eu vou falar, por exemplo, viajando, se eu encontro um norte-americano no rosto, já é cansativo. Eu já não aguento mais a resenha lá, entendeu? E tipo assim, de 10 a 2 que viram. Eu já passei por situações tão de merda que o preconceito, ele me embala de uma forma que eu não consigo prestar atenção na ideia que a pessoa vai estar, entendeu? Então a gente é ser humano, a gente carrega também preconceitos. A única diferença é que como a gente viveu experiências mais diversas, a gente se adapta mais a diferenças maiores. Então, por exemplo, eu acho que independente da gente não ter divergências políticas, eu acho que se a gente quiser, a gente sabe conduzir, sabe conviver. Eu acho que isso é uma boa habilidade de um mochileiro. E qual é a palavra de cada um? Pra mim é humildade. Adaptabilidade. Parem de roubar minhas palavras. Eu pensei já que eles vão falar essas palavras, deixa eu pegar umas que eles não vão falar. Respeito. A minha eu coloquei uma retratação. Retratação. Isso eu acho que é viajante Kainan. Mas, assim, eu perguntou... Tipo, não, é que eu fui no geral, assim. Eu não sei se eu vou adaptar todas as possibilidades de viagem. É que eu pensei em outra, mas vocês vão falar essa já, entendeu? Então deixa eu já falar a que tá na quarta ali, entendeu? Sobre... Pressão. Carlinha, assim, desculpa, tá? Mas o que você falou na gravação. Que você falou um pouquinho também de autoconhecimento. De que você precisa ter isso. É real. Obrigada, Lana. De nada, pode continuar agora. Hoje Começa mesmo do a gente brincou, né, que... É muito difícil, às vezes, Eu tenho uma dificuldade de fala isso e você resolve na mesma hora. Mas eu acredito que sim, autoconhecimento é uma questão muito forte quando você tá ali se colocando em situações diferentes, né? Em realidades diferentes, se permitindo. Agora posso fazer um verdade ou um mito de novo? Vamos, vai. Verdade, mentira. Vou ver, pode ir que eu tô olhando aqui que deu 2h10. Vamos caminho final, manda. Toda viagem é transformadora? Ou toda viagem traz autoconhecimento? Nem fudendo. Não fudendo, nem cagando. Zero. Eu acho que você Também tem acho que é buscar mentira. isso. Você Cara, buscar. a pessoa que busca crescimento pessoal na viagem... Não assim, buscar nesse sentido. Buscar, tipo, se você tem a intenção de se abrir a isso. nem tudo, muito pouco. Eu acho que analisar, Você pode viajar muito fechado e aí não vai ter nenhuma. Se você viajar muito aberto, que a gente até falou aqui que é uma coisa da adaptabilidade, de às vezes, cheguei num lugar, eu nunca dormi com mais de 5 pessoas no quarto. Não tô falando que isso é transformador, é um exemplo bem banal, inclusive. Mas você chegar e falar, não, vou... Aí você está se abrindo a isso. Ali dentro disso pode ter uma possibilidade de alguém chegar. E eu também acho que as pessoas trazem essa transformação pra gente. Só pausa porque eu tinha que comer chocolate. Ô, cara, eu esqueci que eu tô no podcast. Agora pega que tá na pausa. Na live pode comer chocolate. O Richard tá assim, ó. Eu tô na live, eu esqueço que eu tô no podcast. Não, para, gente, vocês vão vibrar. Caralho, vai dar estouro aqui pra mim, eu vou pegar também. Agora você quer. Verdade ou mito? Mochileiro largou tudo? Acabou o programa assim agora do podcast, pronto. Inclusive, eu sem vou falar, explicações. não, deixa eu só falar um ponto aqui, que quando eu fiz o vídeo do Porquê eu Virei Mochileiro, eu coloquei, larguei tudo na thumb com um grande ponto de interrogação que as pessoas ignoram. Que, aliás, isso é uma péssima romantização. Ninguém largou tudo, gente. Eu não conheço uma pessoa que largou tudo. É uma transição. É uma transição, então pode parar a pensar que largou tudo. O problema é que largar tudo, o povo usa porque vende mais. Vende mais. Largamos uma segurança e uma estabilidade pra trás. Eu acho Mas que- a gente trabalha, a gente ainda tem relação com a família, a gente ainda tem relação com amigos, a gente não largou. É uma pauta aí pra o que é tudo, eu acho que tem que existir. Vou colocar no tópico desse O que é podcast. esse tudo? Largamos Então, tudo. É, o que é Quer tudo. fazer corinho no final, então? Mito ou verdade? Mochileiro largou tudo?
Momento de jabá, galera, que no momento que o pessoal fala o www da vida, então vamos rapidinho, diretamente, vai lá, Richard, de ver onde as pessoas te encontram. Salve família, quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho é lá no youtube.com/Vida de Mochila, onde vocês vão encontrar os meus documentários, mais de 300 vídeos aí viajando para as Américas, minhas webséries, e também no Instagram, @Vida de Mochila. Ana Sanchez, vai que é tua. Eu amo quando você fala Ana Sanches. É, Me lembro da espanhol. América Latina. Vocês podem me encontrar no @LSDogo, DOGO, que é o meu pessoal, mas também tem o Elas Viajam Sozinhas no Instagram, que vai voltar em breve, logo depois desse episódio ser lançado. E também um site, vem por aí. Sensacional. O site, no caso, elasviajamsozinhas.com.br. Lembrando que todos os links estarão na descrição. Carlita Boechat, vai que é tua. Bom, galera, vocês podem me encontrar no Instagram, @FuiGosteiContei, onde eu mostro bastante do meu estilo de vida, né? São quase 7 anos de estrada aí como nômade. E no meu blog é www.fuigosteicontei.com.br, então todas as minhas dicas e roteiros dos países que eu visito, foram mais de 50, gente, eu não conto! É por aí! Mas eu fui, gostei, contei. Eu sempre Fui, penso, gostei, penso no blog da contei, Carla contei. quando ela não gosta. Fui, gostei e não contei. Será que tem? Pior que tem 2 posts que eu não gostei, mas meu E não objetivo é contou. contar o que eu gosto. Ah, contou. Então tá bom. Contei. Então a ética jornalística tá presente. E Maravilha. não gostei e contei, na verdade. Contei 2 vezes já. Eu adoro essa piada. É babaca, mas eu gosto. Seu Zé, vai que é tu, meu querido. Então, galera, vocês podem me encontrar principalmente no YouTube, que é o Xodó, que é youtube.com/Vida Entre Mundos. E também no Instagram como @Vida Entre Mundos, onde eu falo de viagens também. Olha que novidade, sou mochileiro há pouco tempo e tentando inspirar a galera aí a fazer. Deixa eu te defender um pouco. 300 dias não é pouco tempo, tá? É porque você tá sentindo um peso aí, mas é tempo pra caralho. Você tá com pessoas velhas aqui, né? Não é pouco Tudo uma tempo. questão de Não percepção. é. Então, bem, aqui Já tô eu... viajando há muito tempo. Só uma então. coisa, se você escutou até aqui e estava ouvindo um estalo no fundo, é porque nós estávamos no calorzinho da lareira Ah, é verdade. para poder aguentar, porque estava muito Nossa, eu Tá com o técnico, eu tô mas tá longe, tô com frio. Só estou trazendo um pouquinho pra vocês sentirem a sensação de como é que tá o ambiente aqui. Todo mundo de cobertorzinho, de touca, de casaquinho. E esses estalinhos é uma fogueirinha bem gostosa. Eu vou confessar, eu tô com cagaço de editar esse programa. Vai dar trabalho. Eu vou ter um problemão pra editar minha live também. Yeah! Ai, que raiva. Vamos lá, aqui é o Kainan, pode sempre. Bem, é isso, gente. Obrigado, Zé. José, desculpa. José, José. Desculpa, é a bebida que entra. Obrigado, Carla Boechat. Obrigado, Lana Sanchez. Obrigado, Richard de Oliveira. Então, Sempre um prazer. Obrigado. a gente... Muito obrigado. E obrigado, cara. Eu sei. Obrigada.